dia, boa tarde, boa noite! E estamos aqui hoje com uma convidada que eu a conheci lá na faculdade do ENIAC. Olha eu fazendo propaganda do ENIAC. Enfim, conheci ela lá e ela falou um pouco a respeito de uns projetos que ela faz. Eu achei super interessante. E aí eu a convidei para estar aqui e apresento a vocês Cíntia. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você. Você falou que a gente se conheceu lá na faculdade, mas a gente falou que foi no meio de uma discussão acadêmica, entendeu? Foi. Pra variar, a minha impulsividade não me deixou ficar quieta porque ela estava debatendo com uma colega, eu já entrei no meio do negócio e foi assim, né? Não foi? Não lembro. Foi, eles estavam discutindo, agora eu também não lembro. O que vocês estavam discutindo mesmo? Nossa, eu nem lembro o que foi esse negócio. Foi? Gente, só pra poder vocês entenderem, tá, gente? Aqui é duas pessoas imperativas e realmente laudadas, tá? Não é o TDAH, então você imagina então como que vai ser o assunto. Uma não lembra, a outra lembra, não. Uma não lembra o nome, a outra não lembra quando, e por aí vai, né? O importante é o que aconteceu. Então, eu lembro que a gente estava sentada, acho que na mesma mesa, não foi? Não lembro. Não, a única quando eu lembro de ter te conhecido foi quando eu estava sentada na mesma mesa que você. E aí alguma coisa você comentou a respeito de um projeto. Aí eu perguntei pra você, que projeto? Você tem algum projeto? Aí você começou a apresentar o seu projeto. Como antigamente, né? Foi, então, a gente tava falando sobre isso, como a infância. Desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Então, mas agora eu tava falando, agora só que você lembra de ter me conhecido numa outra circunstância. Foi no debate, né? Foi no debate, você estava debatendo com a minha amiga alguma coisa a respeito de desenvolvimento também. Que amiga que era? A Sabrina. Vixe, Maria, não sei nem quem é a Sabrina. Você não é o nome das pessoas, não adianta falar. Deixa eu pra lá, gente. Deixa eu pra lá. Gente, vamos falar. Cíntia, eu te chamei aqui porque como a gente se conheceu e a gente já falou, que eu vi que você mostrava um projeto. Mas antes da gente falar do seu projeto, eu quero que você fale quem é a Cíntia. Fale pra gente quem é a Cíntia. Vamos sentar porque a história é longa, entendeu? Vou tentar resumir. Se eu me perder, você me chama de volta? Chama, pode ficar tranquilo. Bom, eu sou Cíntia, filha da Silvia, né? Tenho dois irmãos, Thaís Luquezzi, Guilherme de Andrade. Sou retrato da família brasileira, né? Uma mãe solo, que há muito tempo atrás a gente nem sabia, não tinha essa nomenclatura, né? Mãe solo, então minha mãe era chamada de mãe louca mesmo, entendeu? Ou mãe solteira, né? Que eles falavam na época. Que absurdo, mãe solteira. Não se tivesse feito a criança com dedo. Exato, assim. E aí, meu pai ainda era vivo, porém ele tinha algumas doenças, enfim, além do alcoolismo, ele tinha tuberculose, então teve um final de vida bem desafiador. Minha mãe se separa dele e começa a peitar o mundo aí sozinha. Nós somos eu digo que é a curva da estatística, porque todo mundo dizia que nós não seríamos nada, que enfim, né, onde levaria esse caminho, que minha mãe saiu de casa com os filhos debaixo do braço. E porém minha mãe, muito sábia, né? Apesar de naquele momento ter pouca instrução, ela tinha muita sabedoria. Então ela sempre dizia pra gente, isso não é nossa vida, isso é só um momento que a gente está passando, né? E esse momento a gente foi vivenciando aí, minha mãe pegava muito no nosso pé, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E minha irmã, muito dedicada aos estudos, estudou no ENIAC também, ó o merchan, tem que pedir, né? Tem que pedir deixa isso comigo. Pedir um patrocínio aqui. Pelo menos umas 3 mensalidades gratuitas. Pelo menos, né? Olha, 2 pessoas de sucesso se formando, mas uma pessoa também de sucesso se formou lá, várias pessoas, enfim. E minha irmã se formou no ENIAC, meu irmão também, com bolsas, e mesmo com bolsa, minha mãe atrasando uma mensalidade, outra e tudo mais. E eu, Cíntia, trabalhei desde cedo, né? E minha mãe, você é a mais velha, não? Sou a mais velha. Minha mãe tinha muita dificuldade comigo na escola, porque eu tinha muita dificuldade. Minha mãe trabalhando o dia inteiro, chegava no fim do dia de trabalho, aí eu lembro que ela ainda me ajudava a fazer aqueles mapas, porque antigamente tinha que fazer aqueles mapas, né? No papel de seda. Isso, no papel de seda, exatamente. Então, de manteiga, não era? Era papel de manteiga. De seda e manteiga. Que o de seda na época era mais caro, né? Então eu fazia no de manteiga, minha mãe cortava pra mim e tal. E eu fico olhando hoje, olha, minha mãe foi uma mulher grandiosa, porque se não fosse minha mãe, eu não tinha passado pelo ensino fundamental, né? Ela, apesar de muito cansada, ela me ajudava muito, porque eu esqueci. Nossa, na verdade, tipo, eu não sabia que eu tinha TDAH, né? Eu sabia na escola, o que eu tinha? A crença de que eu era relaxada, de que eu era
desligada. Os professores diziam muito que eu vivia no mundo fantástico de Bob. Né? Na verdade, ai gente, o mundo fantástico de Bob é agora. Antigamente eu não sei o que era não, eu já esqueci o que me Não, chamava. mas você falou o mundo fantástico de Bob é pra nossa época. Não, mas não de quando eu tava no... Quando ele andava de bicicletinha, viajando na batata. Mas... gente. E porque o meu eu filho não conhece. eu já era mais velha quando tinha. Não foi nessa fase inicial aí que minha mãe. Eu tava um pouquinho mais à frente, né, na escola e tudo mais. Mas eu me lembro que eu passava por conselho, Val, porque eu tinha bom relacionamento, entendeu? E eu realmente não sabia o que fazer na escola. Eu de verdade, a professora estava explicando lá e pra mim era doloroso, era muito cansativo, porque eu tinha essa sensação de tipo, não tô acompanhando nada, eu não sei nada. E nesse processo eu passei por muitas violências psicológicas, porque os professores na ocasião também não tinham o conhecimento que tem hoje. Instrução nenhuma, né? Então acabava que as broncas mesmo eram muito agressivas, né? E eu cresci acreditando nisso, né? Apesar de ter a minha mãe ali o tempo inteiro me ajudando e de ter uma irmã. A minha irmã, ela sempre foi, como eu te disse, dedicada, ela nunca teve dificuldades aparentes, né? Não sei se ela tinha algumas coisas, né, no meio do percurso, mas ela sempre foi uma pessoa de muito sucesso acadêmico, ao contrário de mim, né? E aí o que acontece? Quando eu chego no ensino médio, a minha mãe fala, não, agora você vai para o particular. Aí me colocou onde? Na ENIAC. Gente, eu fiquei um bimestre na ENIAC, eu fui massacrada. Não porque o ENIAC quis me massacrar, mas pelo volume de informação que eu estava recebendo e eu não tive uma preparação prévia, né? Óbvio que quando eu cheguei lá no ensino médio, as pessoas estavam anos-luz na minha frente, porque dado aí a diferença de ensino, né, do conteúdo do ensino público para o particular, que já era existente, sempre existiu, né? Agora estão tentando mudar isso daí, mas eu já vim com uma lacuna enorme e vim com uma dificuldade de aprendizagem, era óbvio que eu não ia conseguir sucesso, podia ser o ENIAC, podia ser qualquer outra escola, eu teria dificuldade do mesmo jeito, e aí eu volto pro ensino público, porque estava acabando com o resto de autoestima que eu tinha, né? É muito engraçado isso, do TDAH especificamente, porque eu sabia que eu sabia muitas coisas. Mas ao mesmo tempo as coisas que eu sabia não conseguia me fazer ir adiante no que eu precisava naquele momento. E a escola é uma coisa necessária, a gente precisa passar pelas etapas. E eu não estava conseguindo ter sucesso no que estava todo mundo trilhando, né? Cada um com a sua dificuldade, mas andando eu não ia. Então eu volto para o público, termino esse processo para mim super doloroso. E aí eu entro para a faculdade por livre e espontânea pressão da minha mãe. Eu não queria mais estudar, assim. Eu falo muito da minha mãe, que minha mãe, com certeza, ela é dona, proprietária de todo o sucesso que eu tenho hoje. Que se não fosse por ela, eu não teria chegado aqui, não teria feito a faculdade, né? Então eu entro numa faculdade, vou lá na FIG, passo para Direito. Ó a cabeça, tá? Eu vou estudar Direito, né? E aí, uma amiga minha, eu prestei aqui em Guarulhos, uma amiga minha foi estudar em São Paulo, acho que na São Judas, não lembro, pode falar o nome da sua? Pode. Foi na São Judas, ela falou, amiga, vamos pra São Judas, vai ser mais legal, tá, eu fiz, bora, né, bora, já não queria estudar, gente, bora. Aí fui prestar nessa São Judas, eu já tinha passado na FIG, para Direito. Aí chego lá, quero Direito, era só vagas remanescentes, quero fazer Direito, não tem mais vaga para Direito. Eu fiz, então tá bom, eu quero Comunicação Social, não tem vaga para Comunicação Social, então faz Turismo mesmo. Tipo, não tem tu, vai tu mesmo, vai qualquer coisa aí, gente. Eu só queria cumprir o que minha mãe... Cara, eu prestei pra Biologia, velho, o que tem a ver? Nossa, nada a ver, eu falei, Biologia. Isso é muito grave, né? Porque acabou que isso, apesar de que, assim, essa pressão para entrar na universidade e tudo mais, ela é muito complicada, porém, no meu caso, se não fosse a minha mãe, eu não teria ido, entendeu? Você entende a dualidade disso, né? A gente tem que pressionar, porém tem que tomar cuidado, enfim, tem toda a questão da frustração, mas entrei na faculdade de turismo. Foram 6 meses de investimentos mais mal gastos em toda a minha vida. Eu não queria saber de estudar, entendeu? Investimento era boteco? Às vezes.
Minha mãe vai assistir, né? Mentira, mãe. Eu não Mentira. O investimento de 6 meses era boteco. Não, mas o que foi significativo? Me deu um norte. Sim. Porque todos os professores, olha só, Direito, Comunicação Social, Turismo e tal, quando eu cheguei lá, eu descobri que eu queria fazer o quê? Educação Física. Porque todos os professores que davam aula lá, que eu mais gostava de assistir aula, eram professores de Educação Física. Eu falei, gente, é isso que eu vou fazer na vida. E na ocasião eu também conheci meu ex-marido. E aí ele me leva numa festa de final de ano da irmã dele, de escola e tudo mais. E ela tinha feito toda aquela coisa linda e tudo mais. E aí ele fala pra mim assim, era início de namoro, eu conhecia a família dele, então ele me disse, minha irmã é professora de Educação Física. Eu disse, pronto, é isso que eu quero fazer na vida, eu quero ser professora de Educação Física. E aí eu vou atrás dessa vontade de Educação Física. E, uau, foi a melhor escolha da minha vida. Porque, assim, eu entrei, assim, naquele movimento. Eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou fazer uma coisa que eu criei conexão. Sim. Mas eu não tinha expectativa, eu só queria realmente cumprir aquilo, porque minha mãe era muito importante. E, pra mim, também passou a ser importante, porque minha mãe veio de todo contexto. Mãe louca, mãe solteira, mãe sei o que lá. E eu era a primeira filha, então eu queria proporcionar isso pra minha mãe, né? Porém, nas aulas ali de Educação Física, tem uma matéria, Fisiologia do Exercício, e foi ao fazer Fisiologia do Exercício que minha cabeça abriu assim, parecendo quando você liga o Netflix, faz tanã, né? A professora estava explicando como você toma um café, o que vira energia, o que vira urina, o que vai para gordura, E é química pura, Sim. É química, né? E na hora que ela explica aquela química toda, né? O que degrada, o que é a fórmula e tal, e começa a fazer sentido na minha cabeça começa a mudar, assim, eu, gente, por que não ensinam isso na escola? Por que ficam ensinando aquela tabela, aquelas coisinhas de decorar? Que não usa nada. Isso, que a gente na nossa cabeça não faz sentido algum, e de repente você vê um negócio ali aplicado. Sim. Aí você fala, isso existe no mundo real. Não é só uma fórmula num quadro, não é só uma fórmula no livro. É verdade, isso acontece. Por que não ensinam isso na escola? Na época, hoje eu sei que já evoluiu muita coisa. Mas eu ainda acho que tá precário. Ainda tá, né? Mas já andou bastante, né? E aí, o que eu começo a fazer? Comecei a estudar sobre isso. Comecei a estagiar em o que chamava antes de educação especial, toda essa questão, porque eu falei, gente, assim como eu, várias pessoas passam pelo mesmo processo. Não sou a única exclusiva que estou passando por isso. Então, eu comecei a estudar e trabalhar muito na área, né? E aí vem a minha história, né? De por que eu me tornei a profissional que eu me tornei. Porque ao terminar a faculdade de Educação Física, já estava engajada em projetos de inclusão. Então eu começo a estudar psicopedagogia, começo a usar a aplicabilidade do que eu aprendi com relação às questões motoras, cadeias musculares, para a questão de alfabetização, porque às vezes a criança não escreve, não alfabetiza, porque por uma questão primária muscular, por uma questão primária de movimento, porque o músculo não está preparado ainda, ou porque tem uma hipertonia, mas aí a gente vai entrando dentro das especificidades. Mas existe toda uma questão motora também, de vivência infantil, né? Que acaba impactando completamente a nossa vida no todo, né? Sim. Então, não é bobeira dizer, muitas pessoas pensam que é brincadeira, e às vezes eu posto isso, que a educação infantil é mais importante do que a universidade, mas as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Total. Porque se a gente se preocupasse com a base, a gente não tinha que estar se preocupando lá na frente, né? E todo o início é criança. Porque o seio familiar, educação, limite, aprendizado, desenvolvimento, tá tudo no infantil. Exato. Porque você vai se tornar, como eu sou psicanalista, você se torna aquilo que você estava no início. Né? Quando você vai crescer, ele vai evoluindo diante daquilo que você absorveu quando criança. Exato. O ego, o id, Sim, tudo. Você vê tudo enraizado onde, né? É plantado e instalado lá na infância. Então a gente tem que cuidar muito dessa infância. Tem. Né? Então eu começo a trabalhar muito e começo a estudar
estudar, eu fiquei assim, o que o pessoal chama de hiperfoco, meu hiperfoco total foi para esse desenvolvimento infantil, como, né, total consequência do desenvolvimento do ser humano, né? Tudo, existem, depois eu vou até pegar para você, mas tem um estudo que eles fizeram, tem um instituto nos Estados Unidos, que é um instituto que eles falam a respeito das brincadeiras, né? E que um dos especialistas, ele aponta, tem até uma palestra, onde ele, né, um congresso técnico, onde ele faz esse apontamento, que todo psicopata não brincou na infância. Não é que todas as crianças que brincaram na infância não é generalizado, psicopatas, não é isso, mas todo psicopata é estudado ali, dentro, né, do forense e tudo mais, foram pessoas que não brincaram na infância. Então é gritante, né, gente? É urgente salvar a infância, né? Sim. Quando eu digo que a gente cuidando da infância, a gente não precisa ficar preocupado lá na frente, porque se você cuidar da criatividade da criança ali, né, durante a infância dela, validar essa criatividade dela, você não ia estar tão preocupado com a redação do Enem lá na frente. Sim. Porque a criança já vai desenvolvendo as terminações nervosas, as sinapses cerebrais. Tudo é uma explosão, é o maior desenvolvimento, né, durante a infância. Uma criança que faz um carrinho de rolemã, que hoje já não faz mais, né? Compra pronto, né? Compra pronto. Mas antigamente um moleque desse de rua, né? Que brinca, de rua sim, tá bom, gente? Brinca na rua, porque eu brinquei na rua também, tá? Tem uma menina de rua também. Então, não, mas na verdade eu lembro que esses carrinhos de rolemã, eles eram muito vistos da periferia mesmo. Sim. Onde as crianças não tinham meios de brincar, e eles criaram esse carrinho e brincavam ali. Ô, Cláudio, você concorda comigo que uma pessoa que constrói um carrinho de rolemã é um engenheiro? Com certeza. Ele só não tem conhecimento técnico, mas o prático tá Com ali. certeza. Aí as sinapses cerebrais ali, quando ele está construindo, se de repente depois ele vai fazer uma coisa de exatas, o cérebro vai logo vai associar como a aplicabilidade, porque eu acho que a aplicabilidade faz total sentido. Sim. Na aprendizagem. Onde é que eu aplico isso? Que é o que você falou, não serve para nada que a gente aprende na escola. Então, por que não ensinar aplicabilidade? Uma criança que empina pipa tem que saber muito de física, tem que saber do vento. Do vento, sentido. Exatamente. Então, é um conhecimento técnico? Não, mas é o prático. Sim. E depois, quando a gente for aplicar o técnico, ele já sabe a aplicabilidade do negócio ali, ó. Mas só para a gente se manter um pouco nesse assunto, eu acho que, na verdade, hoje, as nossas crianças, a gente brincava ainda na rua. As crianças hoje não têm mais isso. Então, levando em consideração hoje que as crianças não têm mais isso, hoje a criança, ela brinca onde? Num game. Sim. O meu filho mesmo, ele, desde pequenininho, ele falava assim pra minha mãe, eu quero ser engenheiro. Eu vou ser engenheiro, vou morar no Japão, vou construir minha casa de vidro, vou casar com uma japonesa, vou ter 2 filhos. Ele sempre falou isso desde pequenininho. E aí ele ficou o tempo todo brincando com aquele Minecraft. Aquele Minecraft ali é só blocos, né? Que você vai montando e criando. Então ele criou castelos, ele zerou aquele jogo de tantas construções. E eu sempre estimulei ele a fazer isso para gerar a criatividade. Porque uma vez que ele pouco brinca, hoje a gente não consegue mais deixar nossos filhos brincar na rua. Por conta disso acaba também não tendo companhias para poder gerar uma criatividade melhor, né? Porque 2 cabeças sempre pensam melhor. A criança fica estagnada. Só que assim, por eu também ser da área, aí eu sempre estimulei meu filho. Mas hoje, você que trabalha com muita criança, qual é a sua opinião hoje referente a essa geração, ou até a geração antiga também já para essa, que não tem brincadeira, eles não brincam, eles não sabem o que é amarelinha, não sabem o que é passar lenço, não sabem nada. Como é que é isso? Porque de certa forma, você acabou de falar, toda criança, não generalizando, nunca a gente vai generalizar, mas as maioria das crianças que se tornam psicopatas são crianças que não brincaram na sua Na verdade, infância. a psicopatia já existia, né? Já era uma característica que não foi observada. Isso, né? mas hoje, cientificamente, é comprovado que a maioria deles não brincaram na infância. Isso, uhum. Se a gente for levar por esse lado, falando com um público que não tem muito entendimento, eles podem generalizar e falar assim, então beleza. Então hoje nós estamos criando uma geração de psicopatas, porque eles não brincam. Não, Sim ou não? Não, calma. Não.
Mas a cabeça das pessoas sempre são essas, né? Eu sempre tenho as pessoas sempre falam pra mim, eu pensei e você disse. Porque essa é a verdade. As pessoas falam, não, então peraí. Ela tá falando que a maioria é. Gente, cientificamente é comprovado. Gente, não é generalizado. De novo, tá bom? Cientificamente, quando foi lá estudar a cabeça do psicopata, ele não brincou na infância. Não quer dizer que todas as crianças que não brincaram na infância desenvolveram ou tinham psicopatia, tá bom? Isso, o que ele quis dizer? Encontrou uma característica dentro das pessoas estudadas que era isso, a falta da brincadeira na infância, né? Mas das pessoas que foram condenadas, diagnosticadas e estavam ali cumprindo, né, o seu papel. Não generaliza, né? Sim, nunca generalizado. Até porque hoje em dia, a gente foi quantos anos você tem, 47. Eu tenho 43, né? Na minha época, a internet estava entrando no telefone discado, estava entrando nas casas, entendeu? Tinha que ser muito rico, tinha que esperar a hora para você conseguir entrar na internet. Então a gente passou por todas as transições, né? A gente teve que aprender. Acho que a nossa geração passou por muitas coisas, né? Não, assim, a gente não tinha nada disso, né? A gente saiu completamente, acho que é uma das últimas gerações, saiu completamente do analógico e o digital. Viveu essa transição. E agora tá na inteligência artificial, né? Então a gente tá aprendendo. Mas o que acontece? O que as pessoas precisam entender é que a gente está em outro movimento agora. Sim. Né? Até porque quando se critica a criança, porque, nossa, não sai do celular, papai e mamãe, você sai do celular? Qual que é o seu tempo, né? E o que a gente vem militando bastante, Val, é o tempo de qualidade. Não é besteira afirmar que o tempo de qualidade às vezes faz mais diferença do que a quantidade de tempo com a pessoa, entendeu? Então, trazer a pessoa para a sala, né? Fazer combinados de família, sentar numa mesa para tomar um café, para almoçar, no horário que fizer sentido. Porque também não gosto de ficar com regras. Não, às vezes o meu horário de tomar café é 3 horas da tarde, a outra é 7, 8 horas. Tem família que só consegue sentar junto na mesa à noite, tem família que antes de sair a gente consegue tomar um café, então que horas que você consegue? Né? A pandemia trouxe muito isso pra gente. Sim. Foi muito engraçado que eu estava brincando com uma amiga minha que ela falou: quero uma vida cheia como a minha agenda de 2020. E eu disse para ela: meu Deus, em 2020 foi o ano que eu mais trabalhei na vida. E ela disse: amiga, mas foi pandemia, eu fiz por isso mesmo. Sim, porque as crianças foram para dentro de casa e os pais descobriram que tinham filhos. Meu Deus, nossa, vou massacrar os pais? Não, os pais estavam trabalhando, é um novo formato, né? Os pais estavam trabalhando, as crianças na escola, as crianças nas atividades extracurriculares, se encontravam para reuniões, né, pontuais e tudo certo. Quando veio todo mundo para casa, e agora? Eu faço o que com isso? Não, em tudo, né? Porque se a gente for ver, você descobriu que você tem marido, você descobriu que você tem filho. Uma vez a gente numa roda, já há alguns anos atrás, com algumas amigas minhas, a gente conversando. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu amo trabalhar. Esse papo de ficar em casa, cuidando de filho, sendo mulherzinha, não é pra mim. Eu sou. Não, e tá tudo certo. Só é o meu jeito de ser. Eu não gosto. E aí um dia a gente conversando e tal, eu falei, gente, aí a papai veio falando de filhos. Eu falei, gente, vamos ser bem sinceros. Quem de nós aqui fomos mãe de verdade? Pra quê? Virou um caos. Você quer dizer o quê? Eu sou uma boa mãe, eu sou mãe. Eu falo, não estou falando que você não é mãe. Porque eu também tenho 2 filhos. Eu estou querendo dizer que quem de nós que realmente criou os seus filhos? Porque está trabalhando fora, pagando conta e buscando dinheiro e bens para a família, isso não quer dizer que a gente criou nossos filhos. A gente foi buscar outros meios, tá? Porque a gente não sabe ficar com nossos filhos. A gente acorda de manhã, entrega os nossos filhos na escola e vamos para o trabalho. Depois, a perua pega nossos filhos e leva para a empregada. Quem cuida? Babá. Quando a gente chega, 7, 8 horas da noite, eles já estão tomados banho, já estão jantados, você fica 1 hora com o teu filho, bota ele para dormir. Quando você fica? Agora me fala uma coisa, somos mãe? Val, mas veja bem, é porque o formato da família mudou, né? Porque antes tinha uma penca de filhos,
Aí um cuidava do outro, hoje a babá cuida, mas antes era uma criança que cuidava da outra, o mais velho que fazia alguma coisa, o outro que dava banho, o outro que dava pra dormir. Mas na verdade eu fui criada... trabalhar, então, né? mas na verdade eu fui criada muito diferente de você. Porque assim, muito diferente não, porque minha mãe, ela tem muitas características da sua. Porém, eu fui criada dentro de um seio familiar extremamente estruturado. Então a minha mãe, ela não trabalhava. A minha mãe vivia para os filhos. Então era hora para levar para a escola, de buscar da escola, levar para a academia, para o curso, voltar. Minha mãe viveu a vida dela, omitiu a vida dela para viver em função das filhas. Então nós vivemos extremamente acolhidos. Então a gente brincava, ia para a praia, ia para o sítio, para a chácara. Chegava na chácara, a gente podia brincar na terra, a gente andava de bicicleta. Nós tínhamos possibilidades de viver uma infância saudável e gostosa. Você entendeu? Só que eu não pude proporcionar isso para os meus filhos, porque daí eu já me tornei a sua mãe. E aí, dentro desse aspecto, a minha mãe, para mim, foi mãe. Porque a referência de mãe foi ela. Né? Já para os meus filhos, eu não pude ser uma referência de mãe. Então eu entrei numa crise existencial, aonde uma vez eu fui na psicóloga na época, e meu filho era pequeno, o mais velho, hoje ele tem 22 anos, tá? E aí eu falei pra ela, olha, meu filho tem problema, ele é lerdo, ele é devagar, olha que loucura. Ele tem problema. Aí ela falou pra mim e falou assim pra mim assim, Valquíria, ele não tem problema, você é muito acelerada. E aí a gente conversou e ela falou pra mim assim, olha, aí eu falei pra ela que eu me sentia cobrada, porque eu não tinha tempo pro meu filho, porque eu tinha que trabalhar. Eu também acabei me separando, tendo a responsabilidade de cuidar do meu filho, tanto financeiramente como psicologicamente, e eu entrei em parafuso. Daí ela falou pra mim assim, Valquíria, não importa o tempo, mas sim a qualidade do tempo. Exato. Se você tiver uma boa, se você for uma hora com qualidade de tempo com o seu filho, vai ser uma grande diferença para a vida dele. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Ela falou isso para mim, meu filho tinha 3 anos de idade. Eu estava em plena crise, hoje ele tem 22. E por que eu estou contando essa história? Eu nunca quis trabalhar com criança. E sabe por quê? Porque para mim, o culpado da criança é sempre os pais. E os pais não têm consciência. Sim. Não tem. Como é que é para você trabalhar com isso? Porque você é especialista em desenvolvimento infantil. Como é que é para você? Porque assim, eu não trabalho. Às vezes a pessoa me liga e fala, olha, porque a minha irmã tem uma filha. Quantos anos tem? Ah, ela tem 8 anos. Não trabalho. Não pego. Por que, Val? Não, só pego porque tem que trabalhar a família inteira. E a família nunca está disponível para trabalhar. A maioria, nunca generalizando, mas a maioria nunca está disponível para trabalhar. Aí eu falo, não, eu só atendo acima de 13 anos, tá? 13 anos, beleza, que são adolescentes. Abaixo eu não atendo. Vou indicar uma pessoa, você liga para ela e ela atende igual. Eu não atendo. Na verdade, eu trabalho assim, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, tá, Val? Não existe verdade absoluta. Não. Porque qual o tipo de mãe que acerta? Foi a sua mãe que largou todas as coisas e cuidou dos filhos? Foi você que saiu pro mundão para trabalhar? Que tipo de mãe que acerta? Eu sempre acho que assim, uma vez eu ouvi uma história, e para mim ficou guardado, tá? Se Deus, que é o dono de toda a verdade, né, do impossível, onipotente, onipresente, ele confiou o seu filho a você, sim, então você é a mãe adequada para ele, né? Sim. E dentro da realidade de cada um, porque cada um está inserido dentro de uma realidade, né? Eu sempre brinco com os pais, o que eu falo? Vamos lá, a não ser meu pai que era um alcoólatra, de verdade, ele tinha doença do alcoolismo, beber cerveja é errado? Não. Mas e se você estiver dirigindo, é errado? Sim. Então, tá vendo? Não tem uma verdade absoluta. Assim como as pessoas não existe um certo e um errado na criação dos filhos. Existe o que faz sentido, né? Eu também tive que vir de uma desconstrução absurda. Eu sou assim, fruto de uma família extremamente matriarcal, né? Minha mãe se separou, enfim, as irmãs dela, tem até foto das minhas tias aí que, enfim, foram mulheres que criaram mulheres, e minha família tem muitas mulheres, a cada 10 mulheres nasce um homem, então eu tenho uma família muito matriarcal de mulheres que peitaram o mundo e tudo mais, só que olha o que acontece comigo, trabalhando com desenvolvimento infantil, trabalhando com famílias no meio da pandemia, o espaço onde eu trabalhava em Goiânia fecha. E aí, a minha família toda é de São Paulo, não é de Goiânia. Eu morava em Goiânia por conta do meu antigo casamento, né? Tá.
E aí, o que eu faço? Tenho que voltar para São Paulo. Mas o meu ex-marido tem uma vida, né, laboral lá super consolidada e tudo mais, e ele fica. Óbvio, né? A gente já estava separado. E minhas filhas não se adaptam aqui em São Paulo. Elas vêm comigo no meio da pandemia, porém, nunca moraram em São Paulo e tudo mais, optaram por ficar na casa com o pai. Claro, eu quase morri. Imagino. Eu fiquei me sentindo a pior pessoa, veio um sabotador, né? Porque eu ficava, o que eu estou fazendo cuidando de famílias? E as minhas filhas quiseram morar em Goiânia e não estão aqui comigo, eu estou abrindo mão de estar com as minhas filhas. Então, assim, foi um processo muito doloroso. Eu, inclusive, me afastei, porque eu não me sentia capacitada e habilitada para tratar de questões familiares quando eu estava me sentindo tão destruída. A palavra é essa, eu fiquei destruída. Porém, eu tive que trabalhar no meu cérebro muito que eu trabalhava com as pessoas. O que é certo e errado? Sim. Porque assim, o meu casamento não deu certo, mas ele é um bom pai. Sim. Não tem nada que desabone ele. Ele pode não ser um bom marido, mas um bom pai ele é. Né? Nossa relação Sim, não deu claro. certo, mas assim, poxa, que bacana, eu acertei no pai das minhas filhas. E tem tantas famílias que, por exemplo, a minha mãe não pôde contar com meu pai. Então, grande parte do que a gente passou é porque minha mãe era sozinha mesmo, contava com a rede de apoio e tudo mais, né, que sempre tinha alguém para ajudar minha mãe, algumas pessoas específicas e bem mais do que as outras, mas eu tive que trabalhar isso, que estava tudo bem, minhas filhas estavam bem, foi a escolha delas, e aí o que eu comecei a trabalhar na minha cabeça? Vocês têm duas casas, vocês têm uma casa em Goiânia e tem uma casa aqui em São Paulo, mas mesmo assim foi difícil. Eu imagino. Porque eu não conseguia aceitar. Até mesmo porque se a gente for avaliar, você tinha uma crença limitante, porque você foi instruída com uma baita de uma mulher, passando por todas as dificuldades, mas criando você. Exatamente. E agora, como assim? Eu não sei as minhas filhas. Exatamente. Eu não vou ser na minha mãe. Exatamente. Mas é o mesmo conflito que eu tinha, porque minha mãe abdicou da vida dela para nos criar. E eu estava me envolvendo no trabalho e não criando meu filho como eu achava que tinha que ser por uma questão de uma crença limitante que eu tinha. Exatamente, mas quais foram as coisas que eu fui colocando, fui elencando? O pai delas não ia abrir mão de ficar com elas. Quem saiu do estado fui eu. Sim. Para eu conseguir trazer minhas filhas, eu ia ter que expô-las a um processo judicial. Eu tenho que expor elas, porque eu vou ter que entrar em um processo judicial, porque eu não vou conseguir tirar elas de Goiânia. Elas eram pequenas? Bom, foi há 5 anos atrás. Uma tinha 11 e a outra tinha o quê? 7 para 8 anos. Foi desafiador. Assim, apesar de. Para todos, né? Assim, se a gente for avaliar, não foi desafiador só para você. Para elas, para o pai, porque é uma outra realidade. E aí você enfrenta uma sociedade, isso, né? Você abandonou seus filhos. Como você teve coragem de deixar? Então, se você não escolheu bem o pai dos seus filhos, eu escolhi das minhas, tá tudo certo, né? Não quero saber o que aconteceu no nosso casamento, tá tudo bem, ele é um bom pai para elas e ok. Mas mesmo assim, por dentro, tava... Eu tenho uma sobrinha minha, que a minha irmã, ela foi casada há 10 anos, 10, 11 anos, e quando ela se separou, a filha dela tinha 9 anos, e eles eram do Mato Grosso do Sul, e ela veio para São Paulo. A menina ficou aqui, ela não se adaptou. E por decisão dela, ela foi para suas férias com o pai e nunca mais voltou. Hoje ela tem 30 anos, já casou, agora ela casou esse ano até, inclusive faz pouquíssimo tempo que ela casou. Mas ela passou a vida inteira lá com o pai. E tipo assim, também vinha pra cá. Mas foi muito difícil também para minha irmã, porque a sociedade é preconceituosa e julgadora. Tipo assim, é mulher, você deixou sua filha lá. E aí uma vez eu falei, olha, quem decidiu se separar foi você, não foi ela. E de certa forma, mesmo ela com 9 anos de idade, ela tomou a decisão de que ela queria ficar com o papai. Quero ficar com o papai. E tanto que há 30 anos ela tem, hoje ela casou e saiu da casa do pai,
pro casamento. Uhum. Então, assim, isso eu super entendo, porque isso aconteceu isso na minha família. E é normal, gente, mas infelizmente a sociedade... Não, a sociedade não entende. Cruel. A sociedade, como você disse, é julgadora, e aí é isso que acaba adoecendo as pessoas. Sim. Porque, por exemplo, você tinha uma crença de família, você foi para outra família, né? Outro modelo familiar. Outro modelo. E aí, o que acontece? A gente já tem essa frustração, vamos dizer assim, né? Não estou sendo igual. Aí vem alguém e fala para você, Já conta, né? você não está sendo mãe? Aí vem o que está dentro da gente também, né? Porque o que impacta é uma pessoa, vou trazer um pouco para o bullying, por exemplo. O bullying só te afeta se dentro de você tiver alguma rachadura. Óbvio. Assim como que as pessoas te julgam, só te afeta se você tiver rachadura também, Sim. né? Então, é o que a gente precisa entender. Eu estou sendo o melhor modelo do jeito que eu posso, com as ferramentas que eu tenho no momento que eu estou vivendo agora. Porque o contexto familiar de hoje, que já vem há algum tempo, ele não nos permite também passar tanto tempo. E aí, o que a gente faz? A pessoa fala em terceirização. Eu não acredito em terceirização, porque você vai lá, você escolhe, né, bem a escola que seu filho está, você quer saber o que está acontecendo, você lê uma agenda, você está acompanhando o que está acontecendo com o seu filho, né? Então, a terceirização não podia existir mais tempo. Antes, o que acontecia? As mães não tinham instrução, não tinha possibilidade, então, como diz, precisa de uma vila para se criar uma criança, né? Então, o vizinho que cuidava, o irmão que cuidava, sei lá. Mas o que eu tô falando agora, que as minhas amigas ficaram bravas, que é verdade. Tipo assim, qual é a diferença entre a gente e você? Nenhuma. Nenhuma. Porque você tá deixando o seu filho. Mas é uma necessidade. Sim, e não é uma sua? Cara, é uma necessidade, porque eu falo, cara, porque justamente, se eu não me engano, eu acho que estava tendo algum julgamento de alguma mãe, por isso que eu interferi. Eu falo, cara, a verdade é uma só. Nós não somos dignos de falar, porque nós criamos nossos filhos com babá, com pessoas estranhas, que adentram na nossa casa e cuidam dos nossos filhos, porque a gente tem que trabalhar. E tá tudo bem. Então não cabe a gente falar da outra. Porque realmente o fato é esse. Qual é a nossa diferença com você? Nenhuma. Talvez eu acho até que você... existe até mais um mérito maior seu, porque pelo menos elas estão com uma pessoa que elas escolheram. Exato. Os nossos filhos não. Exato. Os nossos filhos foram obrigados a ficar com pessoas que já sei, nós eu tô falando da escolhemos. Virgínia. Da Virgínia, mãe da nora do Leonardo. Estavam falando dela? Tá? Não sei, porque as pessoas vêm falando dela, porque cada filho tem uma babá, né? Não, porque naquela época lá não existia nem ela. A gente era tudo. Eu só tinha um filho. Mas a gente estava falando de alguma conhecida nossa que elas estavam julgando. Mas olha só, a Virgínia, apesar da pessoa falar muito, eu acho o máximo que ela mostra. Não sou eu que estou fazendo isso, tá bom? É a babá que cuida, é a babá que dá comida, eu tô aqui, eu tô brincando, eu tô isso, eu tô aquilo, mas quem tá cuidando é a babá. Ela mostra o tempo inteiro a babá. Porque o que está acontecendo hoje em dia, que eu acho que é o mais adoecedor, é o retrato da família perfeita. Porque eles falavam assim, é a família Doriana. Mas agora você entra na rede social, a pessoa está feliz. Nossa, olha que legal, meu filho estragou o meu sofá, que custa R$6.000. Que lindo essa arte. Minha filha, se fosse meu filho, eu já tinha matado ele. Socorro, sim, entendeu? com certeza. Então, assim, a gente tem dentro do projeto Brincar Como Antigamente, a gente tem um treinamento para pais que se chama do Brincar para a Vida, né? Quais são os impactos da falta de brincadeira, né, e tudo mais. E dentro desse lugar, a gente também traz uma parte em que a gente fala para as mães e para os pais serem gentis. A gente não está feliz o tempo inteiro, a gente cansa. E às vezes o que o filho faz é errado, ele tem que pontuar para o filho que é errado, porque ele ainda não tem noção de que está fazendo errado, né? E aí as crianças estão, eu acho que o mais gritante hoje é que os pais, ao se instruírem muito, e tá legal se instruir, eu acho que esse é o caminho, porém estão levando muito a sério o que está escrito no livro. O que está escrito no livro é uma coisa generalizada, que é o que você falou, não vamos generalizar tudo. Então tem um modelo X ali, e as pessoas acham que esse modelo é aplicável para todos os lugares, e não é. Não. É uma base. Então assim, por exemplo, eu quero ir para a rodoviária Tietê, mas eu tenho um caminho para chegar lá, e você tem outro caminho para chegar lá, a gente tem a instrução do caminho, tá? Mas às vezes eu preciso fazer um desvio, e tá tudo bem. Eu não preciso seguir exatamente o GPS ou o mapa que está ali. Às vezes, se eu quiser ir nessa rua aqui, porque faz sentido para mim, vou chegar lá ao mesmo tempo. Então, as pessoas precisam parar de querer colocar crianças em caixas, em lotes. A gente não nasce em lote. Nós somos uma pessoa só.
né? Eu acho que é o princípio do erro isso. Assistir na internet o que a pessoa está fazendo, que, ai, olha só, olha como eu sou péssima mãe, porque ela nunca cansa, ela está sempre maquiada, ela está sempre bonita. Claro, meu amor, ela tem pessoas que cuidam do que ela não consegue cuidar, ninguém consegue fazer tudo, Sim, não. é verdade. Entendeu? Então eu acho essencial a discussão que essa menina traz, inclusive eu sou fã da filha dela, minha influencer favorita chama Maria Flor, entendeu? Tô sendo massacrada na internet. Florzinha é uma graça. Não, eu tô sendo massacrada na Por quê? internet faz 7 dias. Por quê? Porque eu fui responder um meme, gente. Porque tava escrito, é mãe de bebê reborn, é fã de filho da Virgínia, é não sei o que lá, o mundo tá cada vez mais chato. Eu sou fã dos filhos da Virgínia, entendeu? Meu Deus do céu, me jogaram pra baixo de égua, Val. Vai se tratar. Isso é falta de estudo, vai estudar. O que é que os filhos da Virgínia fizeram de bem para a humanidade, para você ser fã deles? Oxe, agora precisa de ver. Não, mas se aí eu falo assim, tá, e o que você fez? Mas eu respondi, eu falei assim, O que você fez? eu primeiro eu respondi, precisa de prêmio Nobel para você ser fã? E assim, eu tô te respondendo, eu reservei uns minutinhos no meu tempo para te responder, e até agora eu também não sei qual foi o seu grande feito para a humanidade, mas eu tô aqui te dando uma moral, né? Cada um com seu talento, né? Mas assim, as pessoas estão chatas, Val, entendeu? Tá chata. Tá bom, eu gosto do vídeo da Virgínia, você não gosta, tá tudo bem. Sim, gente. Certo, entendeu? Mas você faz o L, o outro faz o M, e daí, cara? Tá tudo certo. Exatamente, tá tudo certo, entendeu? Pronto, cara. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que a pessoa fala assim, vamos supor, a gente tá falando esporadicamente aqui, é um exemplo, tá? Mas, por exemplo, você gosta dos filhos da Virgínia? Fica aí perdendo seu tempo? Que não sei o quê? Eu quero mais é que você se ferre. Eu fico falando, você fala, gente, como é que você quer que alguém se ferre quando tudo que acontece no mundo respinga em você? Então você também quer se ferrar? Exatamente. Eu falo, cara, você pode desejar que o seu irmão se ferre quando isso vai respingar em você. Não, eu vivo a minha vida e eu não devo nada pra ninguém. Mentira! Você deve sim, cara. Tudo que acontece na sua vida respinga em alguém, respinga na sociedade. Será que as pessoas estão tão ignorantes a esse ponto, cara? Na verdade, as pessoas precisam entender que não existe fora, né? Tudo está dentro do planeta Terra, que está dentro do ecossistema, que está dentro de tudo que nos envolve. Assim, é simples, na minha cabeça é muito simples as coisas. Eu trato bem as pessoas porque eu quero ser bem tratada, se a pessoa não me tratar bem, tudo bem, meu amor. Passou, tchau. E outra coisa. Você não acha que tem superpoder o TDAH, gente? Às vezes eu acho nós temos. Eu acho que eu sou super poderosa. Meu Deus, porque às vezes a pessoa me irrita tanto, na hora eu quero morrer de raiva, mas eu não vou gastar meu tempo com isso, porque eu sei que depois já era, tá bom, já foi, já nem. Não, na verdade eu tô tendo esse controle agora, mas eu não tinha não. Eu voava. Você ligava? Não, eu nunca briguei fisicamente. Mas eu, tipo assim, eu debati o assunto e assim, eu não sei brincar. Quando eu passo pra ofensa, eu ofendo. Não, Val, mas eu tenho um pequeno problema, assim, se você quer brigar comigo, você tem que falar pra mim que é pra mim. Eu sou muito no concreto, entendeu? Se você não falar pra mim que é pra mim, e várias vezes, não é mentira, tá bom? Muitas vezes as pessoas jogam na internet uma coisa, como é que chama? Uma indireta, que é pra mim. Eu vou lá e curto ainda, sem brincar. Não é meme, eu curto. Uma vez uma amiga minha ligou, Cíntia, você curtiu tal coisa? Curtiu. Menina, ela tá falando isso pra você. Não, eu peguei o telefone. Oi, fulana, tudo bem? Tudo. Isso que você escreveu na internet foi pra mim? Mas eu não liguei. Não é? Eu também sou dessa. Eu liguei pra afrontar ela, eu liguei porque, tipo, aí ela falou, ela começou a gaguejar, porque ela ficou sem graça, porque as pessoas também não estão acostumadas a alguém ir lá e perguntar pra elas, né? Elas estão acostumadas, tipo, terra sem lei, entendeu? Mas eu não liguei pra afrontar ela, começou a gaguejar e ela fez, mais ou menos e tal. Eu falei, amiga, quando você quiser. Fala direto, eu não vou saber. Você fala pra mim, porque olha aí, você postou um negócio na internet, eu fui lá curtir, nem entendi que era pra mim, entendeu? Você escreveu aleatoriamente, gastou seu tempo, entendeu? Investiu bem na toa. Eu sou daquelas assim, quando se trata de mim, igual quando eu era jovem, adolescente, né? Você viu um fulano tá te paquerando, né? Ok? Eu nunca via. Eu nunca sabia. Aí se alguém tirava a sala, eu também não sabia que era comigo. Isso! Eu dava risada. Aí as pessoas não chamavam de debochada, porque as pessoas me chamam de debochada, mas na verdade me chamavam de falsa. Também. Falsa. A mim também. Porque eu brigo com a pessoa, tipo assim, Cíntia, nada a ver o que você tá falando, ou senão eu falo pra você aquilo que tá me incomodando, porque está me incomodando. Eu só tô falando pra você.
Daqui meia hora eu tô, Cíntia. Cíntia. Aí a pessoa fala, aí eu lembro quando eu era adolescente, a pessoa, você é falsa, eu não vou falar com você. Eu falo, mas por quê? Tipo isso, eu também Por quê? Aí como assim, por quê? Você acabou de falar isso, você fala, tá, mas eu já não falei, já não acertamos, ponto. Vida de sério, gente, vai ficar maturando a vida isso. É muito curta pra gente ficar, né, assim. E aí eu só descobri isso, que eu, na verdade, eu achava que ou eu era tonta, ou que eu era, sei lá, tipo assim, eu devia ter algum problema, até eu descobri que realmente isso fazia parte, né, do TDAH, mas eu não sabia. Mas eu também não, gente. E eu esqueço data de aniversário, nome de pessoas, aonde eu fui. Minha memória, ela tem Você sabe que hoje minhas amigas, elas fazem assim, um dia antes elas já me avisam, meu aniversário é amanhã. É igual eu, mesmo assim eu ainda esqueço. Aí eu passo o dia, aí a pessoa fala assim, Val, você deu, a minha irmã que fica, Val, é aniversário de fulano, você deu parabéns pra ela? Não. Ah, não, eu vou dar. Ah, eu sei, aniversário da Cíntia, tá bom, pode deixar. Meia hora depois, Val, você deu parabéns pra Cíntia? Meu Deus, é aniversário da Cíntia? Val, eu te falei hoje de manhã. Ah, tá. Só que se eu me focar em outra coisa, eu esqueço. Aí quando chega meia-noite, alguém tá falando pra mim, Val, você deu parabéns pra Cíntia? Meu Deus, eu sei, eu te entendo. Cara, é terrível. E assim, ó, eu já falei isso várias vezes, mas eu já fui chamada de falsa, hipócrita, louca, que eu não dou atenção para as pessoas, que eu me desfaço das pessoas, enfim, e que não era nada disso, né? Ou não. Pra você ter uma ideia, que eu tô com a blusa, mas eu tenho tatuado aqui a data de aniversário dos meus filhos, porque eu esqueço. E já falando sobre isso... Você esquece de pagar a conta também? Não, eu esqueço de pagar a conta, mas eu não esqueço que eu devo. Ah, então, esse que é o problema. Uma vez eu fui viajar, esqueci de pagar as contas, passei 40 dias fora de casa, quando eu cheguei a conta tava... Cortou. Ah, sim, também. Uma vez até... Uma vez eu tava sem dinheiro, gente, não esqueci. Não, E pediu, tipo, eu esqueci. Não, eu falo assim, ó, daí eu cheguei, uma vez também, tiraram até meu relógio da energia. Eu fiquei 20 dias para eles repor o relógio da energia, para poder eu ter, cara, eu tive que desvaziar a geladeira, porque eu esqueci de pagar a conta de luz, e assim, nitidamente esqueci. Então assim, eu falo sempre pra pessoa, eu falo, ó, se eu te der, você me cobra? Ah, mas eu não gosto de cobrar. Não, cara, me cobra. Você não vai estar me cobrando, você vai estar me lembrando. Eu falo assim, que eu não esqueço que eu devo, eu esqueço de pagar. Exato. Porque quando a pessoa me lembra, eu falo, pô, é verdade, eu tô te devendo, eu te vergonha. Cara, fala logo aí, vai, que eu vou te pagar agora. Senão eu esqueço. Mas eu digo muito assim, essa desinformação que passa na internet, e ok, tem coisa que é para entretenimento e as pessoas entenderem que é entretenimento. Vamos voltar para esse assunto, eu já estava me perdendo. Eu já tinha esquecido que era isso que eu ia te perguntar. Tá. Voltando sobre isso. Hoje, né, eu conheço algumas influencers que elas hoje se têm pautas sobre o filho. Dentro do seu aspecto de trabalhando com isso, qual é a sua opinião? Porque assim, até algumas delas, eu sei que tipo, desligou a internet, desligou o celular, ela tá brigando com o filho, gritando, berrando e nem dando atenção pro filho. Mas quando liga lá as páginas sociais, filhinho lindo, coisou meu sofá de 6 mil, ai o que fazer, ó vida, ó tristeza. E aí tá usando os filhos para conteúdo. A Virgínia, ela tem condições financeiras para ela ter um babá para cada filho. Ela trabalha muito e é uma decisão dela e da família dela e tá tudo certo. Porque muitas pessoas que criticam ela, pra mim, é porque tem inveja. Sim. Queria ter vários babás e nunca teve. Eu assim, ela tá trabalhando muito, mas a mãe dela acompanha absolutamente tudo. E eu tô falando isso com ela é bem assistida. Propriedade de causa, porque quando a Maria Alice nasceu, em virtude do Brincar Como Antigamente, antes do aniversário de 1 ano da Maria Alice, nós conhecemos eles, produtor, não eles, especificamente o produtor, então nós estivemos na casa deles. E assim, a estrutura que tem lá dentro. Sim, lógico. É uma estrutura fantástica. Sim, óbvio. E a gente percebe isso pelo vídeo. A mãe dela acompanha absolutamente tudo. Inclusive, até ela contou uma vez na entrevista que o pessoal estava falando mal dela no ônibus que leva o pessoal do condomínio. Que ela contrata e descontrata. Eu também gosto muito daquela família. Na verdade, eu amo todos. Eu amo o Leonardo, aquela pessoa que parece nós, né? Mas o Leonardo né? Porque em Goiânia as pessoas estão muito acostumadas com isso. Tipo, às vezes você está sentado num boteco raizão mesmo, que daí chama boteco copo sujo, você está sentado lá, daqui a pouco chega o quê? Leonardo, com segurança? Não, você vai chinelão, bermuda, regata, senta lá, toma dele, tá tudo certo. O pessoal pode criticar. O pessoal tá me xingando também porque quando falaram,
sai da internet e vai no bar beber. Aí eu disse, mas se eu for no bar beber, eu vou encontrar o sogro da Virgínia, entendeu? Porque eu encontro o Leonardo, tá difícil fugir da Virgínia, né? Aí o pessoal fica mais bravo ainda, entendeu? E na verdade, eu acho que essas outras influências, né, que não é o caso da Virgínia, mas assim, as outras influências, eu acho que elas acabaram usando os filhos para ir para a internet e fazer dos filhos um conteúdo. Mas você sabe que não todos. Você sabe que já tem uma medida de algum tempo, né? Uma medida do Ministério Público de Trabalho, né? Que não sei se todas estão, né? Porque eu acho que de repente precisa de uma denúncia ou alguma coisa nesse sentido, mas o Ministério Público ele está acompanhando isso, a quantidade de hora que as crianças é exposta, o dinheiro que entra, tipo, o que está sendo direcionado para a família, para a criança, o que está sendo guardado para a criança depois. Então, existe base legal para isso hoje, né? Então, se as pessoas estão usando, vamos dizer assim, de maneira leviana a exposição dos filhos, eles estão entrando numa cumbuca, entendeu? Que não tem muita saída não, porque se o Ministério Público entrar, ele vai querer saber, esse dinheiro entrou para o quê? O que foi em benefício dessa criança? O que você está guardando para o futuro dessa criança? Então tem essa base legal. Mas em se falar de conteúdo e de consumo na internet, o que a gente pede muito, Val, a gente tem gritado para os pais, silencia um pouco, para de ficar consumindo essas coisas, porque nem tudo é real. Sim. A gente não está bem o tempo inteiro e isso acaba adoecendo a gente, porque qual que era o nosso modelo social antes? A nossa vizinha, o que a gente conversava, agora a gente está se comparando com quantas pessoas no mundo inteiro. A realidade das pessoas não tem nada a ver com a realidade que eu vivo. Então eu me comparava com a minha vizinha, que morava no mesmo bairro, tinha uma casa possivelmente parecida com a minha, às vezes um pouquinho a mais, porque era uma casa mais legal, mas assim, eu estava inserida dentro de um contexto onde a minha realidade condizia com as pessoas que eu estava convivendo. Hoje a gente não tá mais isso. Não. Aí as pessoas criticam, tá, Virgínia a gente já falou bastante, mas a Virgínia é bilionária. Sim, lógico. Não tem nada a ver, a vida dela é caminha. Então assim, criticar uma coisa que, por que você está criticando? Não sei, porque tipo, eu por exemplo, não teria a capacidade que essa garota tem de ficar trabalhando tanto que ela trabalha. Ela trabalha quase que 24 horas por dia. Sim, verdade. Né? Então, o que as pessoas não entendem é que isso é entretenimento também. A hora que ela cansa, que ela quer dar uns gritos, ela não vai ficar postando que cansou, que deu uns gritos, que brigou com o marido dela, que fez o que aconteceu, porque isso é uma vida pessoal dela. O que as pessoas não estão entendendo é que a internet é a nova televisão. Sim. Então se falava tanto antes em alienação, por causa da televisão, até esqueci o nome da palavra que eles falam, que acaba assistindo televisão, a televisão fica te induzindo. Hoje você é induzido por várias pessoas que não têm estudo nenhum de impacto social e que estão jogando coisas na internet. Val, às vezes a gente estuda, eu estudo há anos, como eu te disse, 20 anos de envolvimento e estudo, né, na área de neurodivergência, em acessibilidade. E aí você pega ver uma pessoa que fala uma, duas palavras porque está falando bonito, está falando o que você pensa. E às vezes o que a gente pensa não é verdade. Claro que não. Mas se você encontra alguém que fala o que você pensa e fala, opa, é verdade isso aí. Eu vou escutar o que a Cíntia tá falando, se a Val tá falando isso pra mim. E é o que eu quero ouvir. E é o que eu quero ouvir. Eu tô com a preguiça também de saber se isso é verdade ou não. Que daí a gente entra em todos os contextos, né? Não só social, religioso, né? A gente tá hoje com uma... Hoje não. Eu já acho que já há algum tempo, né? Pós-pandemia, nós estamos com uma nação doente, Cíntia. Porque eu sempre falo, cara, você está sempre se comparando com a grama do vizinho. Mas quando você vai ver, a grama do vizinho é artificial. Porque a grama real, verdadeira, ela sempre vai ter pegadas, ela sempre vai ter história. E assim é a vida da gente. O que é mais duro das pessoas entenderem, às vezes a grama do vizinho está mais bonita porque o vizinho realmente cuidou da grama. Isso também é verdade. Se eu me colocar nessa posição, não estou certa 24 horas, poxa, eu falho. Sim. Eu não tenho tempo de cuidar da grama do vizinho, então parabéns. Igual da grama da minha casa, então parabéns para a grama do vizinho. Que grama bonita, muito bem, vizinho. Você trabalhou, você quis isso e está assim. Ou se não se alegrar, né? Uma vez eu estava até conversando com uma amiga minha, eu falei para ela, por que é tão difícil as pessoas estarem com você na alegria? É verdade, né? Aí ela pegou e falou assim, eu falei, não. Ela falou, não, Val. Eu falei, não, sim. As pessoas, elas sempre estão com você, e aí a sociedade, ela pega assim, ó, não, a Cíntia é minha amiga, porque quando eu tava na merda, a Cíntia estava comigo. A Cíntia é minha amiga. Mas aí quando eu estou bem, quando eu estou próspera, quando eu estou em tudo, Cíntia desaparece.
Por quê? É difícil, né? Por quê? A Cíntia, ela não está suportando ver eu voar e ela ficar. Mas quando eu estou abaixo, igualado a ela, estamos juntas. Eu falei, como é difícil as pessoas se alegrarem com a alegria do outro. É muito difícil. Justamente porque está tendo sempre essa comparação. A grama do vizinho é melhor que a minha. Ah, por que ela conseguiu eu não? Por que ela está lá e eu não? Se a gente estava na mesma merda ontem junto e hoje ela está lá e eu estou aqui. Como que é isso? Então, assim, é uma situação tão doentia. Eu acho que quando a pessoa se compara no sentido do tipo, a Val tá caminhando, puxa, legal, eu quero caminhar, eu quero seguir esse caminho, eu vou me esforçar um pouco mais para chegar lá. Você não vai mandar junto. Isso, bora junto. Posso com você, bora caminhar. O que você está fazendo? Isso, eu quero fazer igual. Exato, então assim, aí as pessoas têm medo de perguntar, o que você está fazendo? O que foi que deu certo, Val? Como se fosse, tipo, vou roubar o da Val. Eu acho que não é medo, eu acho que é orgulho. Pode ser também. De tipo assim, cara, primeiro, ela vai achar que eu tô querendo roubar dela. Segundo, eu vou ter que me humilhar. Porque perguntar o que tá dando certo, às vezes na cabeça da pessoa, é uma humilhação. Eu vou ter que dar palco pra Valquíria pra falar pra ela o que tá dando certo pra ela, tal. Se eu sempre me considerei melhor que ela. Valquíria, eu vou te explicar uma coisa. Eu digo sempre nas minhas palestras que todas as coisas que eu aprendo hoje, que eu posso falar hoje, eu aprendi tudo dentro da minha casa. Porque na minha casa tem todos os modelos de qualquer coisa que você imaginar. Igual a mim. Então você imagina, eu, irmã de Thaís Buquezzi. Hoje minha irmã é uma jornalista renomada, então a comparação vem automaticamente. Ah, ela é tua irmã. É minha irmã. Achei que era tua prima. Ela é tua irmã. Minha irmã. Olha lá, o branquinho do olho é igual. Tô falando Gente, você. se parece assim, olha, os três se parecem. O branco do olho é igualzinho. Pois é, então você tem uma irmã famosa. Tem uma irmã famosa. Olha que linda, gente. Mas assim, não, eu vi a foto dela, é maravilhosa. Antes da minha irmã ser uma irmã famosa, a minha irmã era a irmã que se dava muito bem na escola. A minha irmã sempre foi muito inteligente, a minha irmã sempre foi muito organizada, a minha irmã... Isso é uma coisa dela. Sim. Sempre foi. A Cíntia sempre foi desorganizada, eu nunca dei muito bem no estudo. Então, assim, a comparação entre eu e minha irmã era severa, era o tempo inteiro. Então, existiam pessoas que a minha irmã é mais nova, então, que bonitinho, vou cuidar da Thaís, Não, eu não sei, porque eu e minha irmã, a gente... Desculpa, peraí. Eu e minha irmã, eu não sei se é questão de criação realmente, de crença, de valores. Eu e minha irmã, nós nunca crescemos com esse negócio de tipo... Competição. Tipo, Sim. minha irmã não faz nada. Minha irmã faz tudo. Tipo, legal, a minha irmã faz, ela se esforça, ela consegue, bacana. Então, houve até uma ocasião que uma pessoa disse pra mim assim, porque minha irmã estudou fora, né? Mas ela estudou muito, ela entrou numa faculdade pública. Da faculdade pública ela estudou e entrou numa faculdade pública para fazer intercâmbio em Portugal. Pois é, ela fez, né? Exato. Ela caminhou para chegar lá. Todos nós, tipo, legal, bora. Todo mundo teve a oportunidade. Exato. Ela quis pegar a oportunidade, acabou, gente. Exato, então assim, eu sei, porque a minha irmã também se formou agora no Japão. Você falou do seu filho, meu irmão se formou em arquitetura no Japão. Olha que legal. O sonho dele sempre foi, então ele projetou tudo pra lá, ele estudou muito pra chegar lá. Então, às vezes a pessoa fala assim, uma pessoa chegou em mim e falou assim, eu sei como é pra você ter uma irmã que estudou fora, né? E um irmão também, você sempre aqui, nunca saiu daqui, não sei o que lá. E na hora, eu fiz. Mas até a gente processar. Eu só fiz assim, mas de quem que é essa dor? Porque não é minha. Sim. E não foi hipocrisia, nunca foi uma dor minha. Eu nunca quis morar fora, nunca quis estudar fora, nunca quis pagar o preço que meus irmãos pagaram para estudar fora. Sim. Não estou falando de dinheiro, estou falando de esforço Sim, mesmo. claro. Então, assim, eu acho que o que falta para as pessoas é aplaudir um pouco mais o processo do outro e se contentar com o seu aqui e agora. E o que você até escolheu. Você está aqui é porque você quis. Exatamente. Eu escolhi, eu sempre quis ter família, ser professora e tal. Eu cumpri isso, não deu certo no casamento, mas eu tive 2 filhas lindas, tive 15 anos de namoração. Deu por um tempo. Durante 15 anos deu. Então deu. Entendeu? Então, eu costumo falar que só não dá certo até 6 meses. É? Depois de 6 meses deu certo o tempo que durou. Deu certo. Exatamente. Então, funcionou durante 15 anos, eu fui professora, me formei, trabalho com o que eu quero trabalhar, eu sempre quis estar nesse lugar de apoio, de dar chance para outras pessoas, de ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, assim, não me causa frustração a minha irmã estar onde ela está,
todo o contrário, morro de Orgulho. orgulho demais, porque Com eu vi a certeza. minha irmã desde pequena, tudo que ela passou para chegar lá, morro de orgulho do meu irmão. O contrário também é verdade, porque eles morrem de orgulho do que eu faço. E a minha mãe, eu nem falei, a minha mãe, depois que a gente formou meu irmão, ela voltou a estudar e ela está hoje numa universidade. Olha que ela legal. está fazendo faculdade de gastronomia. Olha. Ainda em Morumbi. E ela entrou pela nota do Enem. Ela conseguiu pela nota do Enem. Ela é bolsista pela nota do Enem. Ela se esforçou muito. Então, assim, eu não sei em que lugar que as pessoas estão, que elas começam a se sentir ofendidas com o ganho do outro. É porque na Com o verdade caminho do outro. se trata delas, né? Quando a pessoa ela não consegue, ela começa a achar que você está sentindo dor, mas na verdade a dor é dela. Ela fala sobre ela, não é sobre você. Então, assim, não é mentira falar que a gente chega onde a gente quer chegar, que a gente chega onde a nossa conexão deixa, que a gente chega onde nossas crenças levam a gente. Com certeza. Entendeu? Então, eu não tenho frustração nenhuma de absolutamente. É muito difícil você me ver frustrada. Se você me ver frustrada é porque eu errei em alguma coisa. Mas também é temporâneo, né? Porque se for igual eu, é temporâneo. É muito temporâneo. Porque, tipo, eu também. Eu não sinto frustração, eu não sinto falta. Eu também nunca tive vontade de sair fora do país. Nunca. As pessoas, até veio uma pessoa aqui no podcast, ela falou: Bom, você não conhece outros países? Eu falei: Conheço, o Paraguai. Nem no Paraguai eu fui, gente. Fui várias vezes pro Paraguai, inclusive um lugar sujo, enfim. Aí ela falou: Não, mas você tem que ir. Não, eu não tenho que ir. Eu tenho que ir se eu quiser. Gente. Cara, eu tenho que ir se eu quiser. Cara, eu gosto de ir pra Bahia, eu gosto de ir pra Olímpia, eu gosto de ir pra minha chácara, eu gosto de estar aqui. Eu gosto de pisar na terra, eu gosto de ficar sentada assistindo Netflix, entendeu? Na verdade, eu digo assim, gente, a minha cabeça é tão barulhenta, Val. Nossa, tão barulhenta. A gente quer paz. É isso. O que eu quero? Eu quero ouvir Silêncio. É isso, eu quero ouvir silêncio. Silêncio me regula muito, sabe? Né? Então, eu não quero, tipo, se eu quero viajar para um lugar que eu vou ficar sentada, sem fazer nada. Gente, esse papo de andar. Ai, não, uma amiga minha falou pra mim: Vamos pra Portugal, Val? Vamos pra Portugal. Olha, a gente conseguiu um pacote, vamos pra Portugal. Fazer o que em Portugal? Alô, fazer o que em Portugal? Ela: Como assim fazer o que em Portugal? Vamos conhecer Portugal. Eu falei: não quero não. Ela: Porque eu falei: Amada, eu gosto de viajar pra ir pra resort, sentar minha bunda lá e não fazer nada. Sim. Nada. Eu não gosto de ficar indo pros lugares e ficar visitando ponto turístico, andando pra lá, andando pra cá, me cansa. Aí é isso, tipo, tá tudo fora. bem, gente. As pessoas precisam respeitar que às vezes as outras pessoas não têm os mesmos conceitos, as mesmas vontades e tá tudo certo. Eu acho que assim, Val, não é besteira afirmar que a profissão do futuro é a psicologia, porque as pessoas estão precisando o tempo inteiro de escutar: Tá bom, meu amor, mas o que você gosta? Você gosta de viajar e andar? Porque se você vai viajar e andar porque o outro quer, aí você já está errando. Sim. Você já vai frustrada, entendeu? Por que você não viajou para fora? Gente, porque eu não tenho o pique que a minha família tem, que meu irmão tem, que a minha irmã tem, de ficar andando, de ficar descobrindo. Eu gosto, acho legal, quando eu vejo as fotos: Nossa, que lugar lindo, nossa, que lugar legal. Mas eu, Cíntia, gosto de ficar tranquila na minha, sentada e tal, tomando alguma coisa, não precisa ser bebida alcoólica, um cafezinho, um chá. É o que me deixa feliz, entendeu? E por que isso é ruim para as pessoas? As pessoas falam: crença limitante. Tá tudo bem, se você achar isso, tá tudo certo, pode pensar. O pensamento é seu mesmo, eu vou poder fazer com a sua chaveira, então pense, né? Sabe aquele negócio? Cansei de tentar provar para as pessoas as coisas. Se você acha que eu sou um bode, então beleza, entendeu? Eu sou essa pessoa. Eu também eu sou assim agora também. Eu lembro uma vez que eu estava em oração, né? Estava passando por um processo bem dolorido. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: Valquíria, não tente convencer o convencido e não tente ensinar o sabido. Não perca o seu tempo. Cara, depois daquilo, minha mente fez bum. Hoje a pessoa fala igual: você é uma vaca. Eu falo: Né? É isso, gente. O que você quer que eu fale? Tá tudo certo. Porque hoje pra mim não faz mais diferença. Você já viu o negócio do Karnal que ele fala assim? Que ele tem uma passagem que ele fala: se a gente sabe quem a gente é, isso é antigo, mas se a gente sabe quem a gente não precisa se preocupar com o que os outros pensam a nosso respeito. Então ele falou assim: um dia eu tava saindo da sala e um aluno muito desaforado fez: Ô, careca, eu vou me estressar pra quê? Eu sou careca. Tá tudo certo. O máximo que ia acontecer era eu não ser careca. E aí eu ia me estressar por quê? O outro me chamou de careca, ele é mentiroso.
mentiroso, eu tenho cabelo, tá tudo certo, vida que segue, entendeu? E é isso, a gente precisa parar de ficar perdendo tempo, gastando as pessoas, porque o fulano acha isso, tá tudo bem, cara. Cara, quem acha você, tá tudo certo, tá tudo certo. Nem tudo que você acha é verdade, tá tudo bem também. Então fica aí com a sua verdade, eu fico a minha, todo mundo tá feliz, entendeu? É porque isso daí desgasta a gente, né? Eu lembro que eu era assim, no passado eu era assim, eu convencia você que essa água era preta. E se eu não convencesse você que essa água era preta, eu não saía daqui. Ô Val, sabe por que eu parei de fazer isso? Eu fiquei, a única vez que eu fiquei em DP na vida da faculdade foi numa disciplina de recreação, que é a disciplina que eu mais atuo hoje. Sim. Porque o professor ia para a sala, mais discutia do que falava, mais trazia teoria do que prática, os alunos ficavam interrompendo o tempo inteiro, e um dia o diretor chamou eu e uma amiga minha e falou: o que está acontecendo? E eu falei a verdade, o professor não traz muito conteúdo, não traz muita vivência, os meninos estão discutindo, em vez dele continuar o conteúdo, ele entra na discussão dos meninos. Foi isso que eu falei. A minha amiga, que era nota 10 em tudo, passou na matéria dele. Eu, que sempre estava precisando de nota, fiquei em DP, né? Fiquei em dependência. E como foi? Só para ele provar que ele manda quem pode. Poder é poder, poder é poder, né? E aí ele só... Manda quem pode, obedece. Isso, aí ele me deu só um trabalhinho, não fiz nada de dependência, ele só me deu um trabalho, faz esse trabalho aí, nem viu minha cara, entendeu? Ou seja, ele mostrou pra mim quem é que manda, entendeu? Eu vou discutir com uma espécie dessa por quê, Val? Eu discuto. Porque assim, a não ser que faça sentido o meu ponto de vista, as minhas crenças, faça sentido em algum momento. Já entrei em causas. Tenho que defender uma criança de um diagnóstico errado, porque eu apliquei todos os testes, apliquei todos os protocolos, essa criança não se enquadra dentro do que esse fulano aqui está falando que essa criança tem. Então a gente vai discutir, porque eu tenho provas, tenho contexto, e isso está envolvendo a vida de uma pessoa. Sim. Aí bora discutir. Agora, correto, eu também. Eu também não perco mais muito tempo. Mas é tantas coisas pra gente falar, né? Porque agora já... Eu não sei onde eu tô. É tantas coisas. Vai falar o que agora? Não, na verdade, eu queria até... A gente tem muito tempo? Que horas são? Tem mais 20 minutos. Então, Ele foi pro Japão? Não, meu filho tem 16 anos. Ele vai pro Japão. Ele quer. Ah, vai. E ele quer que... Sabe o que eu falo pro meu filho? Você pode ser o que você quiser. Isso aí. Você pode. Você tem que querer. Você quer? Isso, exatamente. Se você quiser, você pode ser o que você quiser. E olha, a gente falar, meu irmão está super bem com a questão de arquitetura lá, porque ele tem a técnica lá do Japão e ele tem a criatividade brasileira, meu amor. Então, ele, na verdade, ele sempre falava, desde que, mãe, eu vou ser engenheiro ou arquiteto. Engenheiro ou arquiteto, vou morar no Japão, vou construir minha casa de vidro, vou casar com a japonesa e ter 2 filhos. Filho, que Deus te abençoe, vá, mas faça. Se é uma coisa que você quer, vai atrás, não cai do céu. Mas você viu o que é o contexto familiar? O primeiro projeto que meu irmão fez na faculdade foi uma casa onde tinha vidros, onde a mãe podia trabalhar no home office dela, mas podia ficar de olho no que as crianças estavam fazendo dentro de casa. Porque nós somos uma família assim, né? Sim. Então, assim, olha só como a minha mãe, apesar de ter pouco tempo, a gente que trabalhava muito, as raízes ficam, né? Com certeza. Duas coisas que eu queria falar com você. Primeiro, eu quero falar, a gente só pincelar sobre isso. Você trata crianças que vêm já com pré-diagnóstico ou com algum laudo. Hoje em dia, sempre tudo que eu falo nunca é generalizando, tá? Hoje em dia, você recebe muitas crianças que estão com diagnóstico que não é real. Na verdade, não é que não é real. Tem muitas crianças com sintomas, mas que ao decorrer do atendimento multidisciplinar e dos testes, a gente vê que é sintoma, não é o transtorno. Infelizmente. Eu sigo uma mulher aí que ela é maravilhosa, não lembro o nome, porque papai nunca lembro o nome de ninguém, mas ela é maravilhosa, ela é uma neurocientista, ela é psiquiatra, enfim, ela é tudo a respeito da mente humana. Ela é maravilhosa. E ela estava até falando a respeito disso, ela falando do que o Ritalina pode causar no adolescente e vida adulta quando se toma criança sem necessidade. Né? Então, assim, ela fala muito sobre esse ponto do diagnóstico errado, das pessoas diagnosticarem ou das próprias mães diagnosticarem as crianças, porque elas acham que tudo hoje é autismo, tudo hoje é o TDAH, tudo hoje é tudo.
na verdade, acaba não olhando e vendo que a criança precisa de limite, precisa de educação, precisa de um seio familiar, e acaba levando aquela que é a missão dela para o psiquiatra. Aí o psiquiatra vai lá, dá o remédio, e você acaba dando limite para as crianças através do remédio, e não, de fato, como uma educação. Né? Então, ela estava falando sobre isso. E hoje a gente vive, né? Eu recebi bastante pessoas aqui também que são da área da saúde mental, e que elas estão falando realmente hoje que os diagnósticos hoje estão sendo muito banalizados. Porque na verdade, Val, a superexposição dos sintomas, né, o acesso à informação, ele ajuda bastante, né? Hoje os protocolos eles estão mais alinhados à realidade, então a gente consegue chegar no diagnóstico muito antes do que se conseguia chegar antes, né, anteriormente. Porém, a superexposição também traz algumas questões, que é os sintomas. Que às vezes, por exemplo, vou vir para o TDAH. O TDAH tem muitas pessoas que têm sintomas de TDAH, mas que não têm TDAH. Porque o sintoma ele precisa existir dentro de casa, no ambiente escolar, no trabalho. Esse sintoma precisa ser apresentado por gente de generalização. Existe uma generalização desse sintoma ou só acontece quando está na escola, né? Então, o que precisa ser observado é isso. O que eu acho que é o maior desafio hoje para qualquer equipe multidisciplinar? Quando a mãe, ela vê, e assim, é muito complicado que a gente vai voltar para a questão social ali dos apontamentos. A mãe, o filho tá lá, tá sem limite, o filho tá não sei o que lá, vem outra mãe e fala assim, mas ele não tem TDAH, não? Seu filho não tem autismo, não? Sabe? Então assim, aí começa a criar um negócio na mãe, que a mãe já... Meu Deus, será que sou eu que estou errando? Será que meu filho tem isso mesmo? Será que não estou conseguindo? E sim, muitas famílias têm sintomas porque questão de falta de limite. Acontece. Mas durante o processo de investigação, tem os apontamentos. Os protocolos eles são muito certeiros, né? Ele vai além do que a mãe fala. A gente vai olhar a criança, a gente vai olhar como a criança reage ao ambiente, a gente vai colocar elementos estressores para saber como a criança reage em ambiente controlado, como é que é isso, vai visitar uma escola, vai ouvir vários aspectos antes de fechar o diagnóstico. Esse é o diagnóstico adequado. Agora, existem sim algumas ocasiões, né? Não posso citar nomes, assim, porque na verdade não acontece só aqui em São Paulo, acontece no Brasil inteiro. Ah, sim. Sim, dá para chegar relatando pro primeiro socorro, que na verdade às vezes as mães vão pro médico, né? E aí vão em um médico que não é especialista, né? Vai em um neurologista geral, assim, né? E neurologia, você já estudou isso também. Tem várias cadeias, tem neurologistas especialistas de determinadas áreas. E aí o doutor vai lá e, tá bom. Às vezes coloca suspeita de, pronto. Acabou, já é. Acabou, entendeu? Aí já é a arma para ir contra tudo que a gente fala na clínica. Mas mãe, eu tô aqui te mostrando, mas seu filho, ele conseguiu responder a isso, ele conseguiu responder aquilo, ele conseguiu. Então assim, não, dentro da minha área não tá enquadrado isso. Tipo assim, não vamos investigar, porque pode ser, não vou tirar de você que seu filho tem esses sintomas, que esteja apresentando isso, essa e essa dificuldade, mas vamos tentar descobrir se existe outra coisa além disso, né? Porque o autismo, ele como a gente falou no começo, ele é um universo, né? São pessoas que têm as características X, Y, Z, óbvio que a gente chega ali no nível 3 de suporte, que são características muito evidentes, então não é mais fácil, mas a gente observa melhor. Então, o que eu digo que o autismo ele não tem o romantismo de uma síndrome, porque a síndrome tem cara, tem todas as características. Eu posso estar conversando com você e você está dentro do espectro autista. Eu não vou saber que está dentro do espectro autista se eu não te avaliar adequadamente, entendeu? Ou às vezes a pessoa tem sintomas e a pessoa só introvertida, ou ela não foi adequadamente estimulada, não teve estimulação adequada na primeira infância, não teve contato social, não teve uma porção de coisas, entendeu? O meu filho, o Gustavo, que tem 16 anos, na verdade, acabou até que eu fui buscar, desde quando ele nasceu, né? Ele nasceu, ele ficou 3 horas na maternidade, chorando sem parar, todos os bebês dormindo e ele gritando. Aí o médico levou ele para fazer vários exames, para ver se ele tinha algum problema. Porque a criança não parava de chorar.
aí ele, depois de 3 horas ele parou, não tinha nada, não foi detectado nada, fazendo exame do pezinho, de tudo, não foi detectado nada. Mas ele chorava muito. Quando ele foi crescendo, durante a infância dele, o Gustavo foi falar com 3 anos de idade, 3 anos e pouco, foi andar com quase 2 anos, e ele tinha restrições alimentares. Então ele só comia pão duro com água. E um leite na mamadeira. Era assim. E por um período ele teve crises. Eu estou falando crises de um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, se bater, puxar cabelo, tipo assim, na visão antiga, fala, tá possuído. Muito esquisito. E assim, foi muito difícil para eu lidar com isso tudo, né? Na época eu não tinha feito nenhum curso, eu não tinha estudado ainda. Então, para mim foi muito difícil. Era manha, não sei o quê, então eu comecei a ver que quando eu colocava o objetivo estava pior, então não era uma questão de limite. Aí minha mãe achou que era espiritual, enfim, né? Na ignorância. Meu filho foi crescendo e, tipo assim, ele tinha sérios problemas também em se relacionar socialmente. E ele foi crescendo, falando, quando eu comecei a estudar, que eu fui fazer até mesmo a psicanálise e tudo mais, eu falei, gente, o meu filho tem algum problema? Meu filho tem algum problema. Porque todos, olha só o que eu estou te falando, ele tinha todos os sintomas, todos, dificuldade na escola, e aí quando uma vez a psicóloga da escola me chamou, fez eu passar ele com a psicóloga, com a psicopedagoga, e fazer todo o tratamento, porque ele achava que ele tinha dificuldade, ele sempre teve dificuldade na escola até hoje. Cara, esse menino tem alguma coisa. Porque tudo ele tinha. Esse menino é autista. Esse menino tem algum problema. E aí eu fui procurar um neuropsicólogo para a gente poder fazer os testes. E aí ele falou para mim, mãe, só vou fazer se você fizer comigo. Tá bom. Levando em consideração que o primeiro filho eu já tinha levado um esporro da psicóloga, que quem era acelerado era eu e ele era normal, que cada um tinha o seu tempo, papapá. Falei, tudo bem, vamos fazer nós dois. E nós fizemos. E o meu filho não tem autismo. O meu filho nem TDAH tem. Olha que loucura. Então, mas deixa eu te falar, eu acho que o alerta da mãe é o primeiro e o mais essencial de todos. Por quê? Pode não ter autismo, mas houve um atraso, a gente tem que correr atrás do atraso. Sim. Tá com dificuldade para andar? Não, passou muito do tempo do marco do desenvolvimento, vamos correr atrás. Por quê? Acaba que uma coisinha que a gente deixa aqui para trás, que a gente acha que é bobeira, né, desencadeia uma porção de coisas lá na frente. Quando uma mãe chega com uma criança para mim e fala assim, minha filha não consegue escrever, a primeira pergunta que eu faço, ela engatinhou? O que tem a ver com engatinhar? Tem tudo a ver. Sim. Porque você trabalha o ato de você escrever, você precisa ter controle motor disso aqui, que é a praxia fina. Para você ter controle motor disso daqui, você tem que estar com isso aqui adequado, com isso aqui adequado, com a cintura escapular adequada, tem que estar tudo trabalhado. Isso a gente trabalha onde? No desenvolvimento da criança, quando ela engatinha, ela está fortalecendo a cadeia muscular adequada e tudo mais, né? Bíceps, tríceps, enfim, todas a cadeia muscular, né, da parte superior, dos membros superiores. Então, tudo uma coisa leva a outra. Então, a criança não está engatinhando no período em que ela tem que engatinhar, vamos estimular, então, estimula aqui. Mas quem que tem que trazer isso pra gente? A mãe. A mãe. Se a mãe não trouxer, ou o pai, ou quem cuida, o cuidador da criança, o médico não vai saber o que aconteceu. Ainda quando eu falei pra neuropsicóloga, né, ela falou, a gente faz as entrevistas antes e tal, aí ela falou, nossa, olha, eu expliquei tudo pra ela, que a minha gravidez também tinha sido uma gravidez bem conturbada e tudo mais. Aí ela falou, pode ser, você está preparada? Se caso tiver um diagnóstico dele, preparada a gente nunca está, porque uma coisa é a gente achar, outra coisa é a gente ter certeza. Por fim, quando ela foi entregar o diagnóstico meu e o dele, aí ela me falou, Val, eu posso falar o diagnóstico de vocês dois para os dois? Ou você prefere que eu fale só para você? Não, pode falar. E quando ela abriu para falar, né, eu falei, caramba, olha, e a detalhe, ele é autodidático, porque ele foi 5 anos campeão de xadrez na escola, quando não sabia escrever. Ele fez todos aqueles cubos mágicos, ele fez do 2 até o 7. Ele fazia em menos de 1 minuto, com o pé e com a mão. Você não estudou altas habilidades nele, não? Não. Isso, tá? Menina, é verdade. Não é? Não estudei altas habilidades com ele. E Pode aí, ser, né? Tô falando, né? Mas
pode ser, todo o contexto, sintomas, porque os sintomas às vezes das altas habilidades é muito confundido. Ah, preciso fazer isso então com ele. Aí, resumindo a história, e aí o diagnóstico foi meu, não foi dele. Né? Ela só falou pra mim que ele tinha que ter um acompanhamento com uma psicopedagoga e com a terapia, né? Normal, porque ele é um pouquinho ansioso. Mas tirando o resto, ela falou, não tem autismo, ele não tem TDAH. Eu falei, gente, tem certeza? Ela falou, tem. É possível. Mas aí agora você me deu um start, porque eu não tinha pensado nisso e ela também não me direcionou a isso. Mas é porque altas habilidades agora tá mais difundida a informação, mas muitos sintomas se confundem. E tem apenas um lugar no Brasil que forma pessoas para altas habilidades, quer dizer, agora deve ter outros polos, né, outros núcleos, mas para você fazer um mestrado em altas habilidades é só na UNB, em Brasília. Só em Brasília. Isso você faz? Eu não fiz, é uma dor minha, entendeu? Eu quero fazer esse mestrado ainda, mas eu fiz um curso num... Ai meu Deus, como é que chama? Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação na AS, né? Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação. Eles fornecem, eles dão cursos, né, de orientação, eles têm uma própria apostila. Então, por quê? Tudo que eu fiz na vida foi uma dor, tá bom? Então, toda a especialização que eu fiz foi porque de repente apareceu uma criança pra mim e eu tive que rasgar o que eu sabia porque eu não estava entendendo nada daquela criança. Então, vamos estudar mais. E eu descobri que crianças que têm altas habilidades de superdotação têm dificuldade escolar tanto quanto uma criança que tem um transtorno. Por quê? Às vezes o que ela sabe é tanto, já está suficiente que na hora que a professora vai trazer uma coisa nova para ela, eu não quero escutar isso não quero, vou escrever para quê? Porque eu já sei fazer matemática, eu já sei fazer isso, não quero escrever, entendeu? Dentro dela. Então isso vai gerando frustrações, uma cadeia de coisas, e aí os sintomas acabam sendo muito confundidos, entendeu? E faz todo sentido, porque na verdade, tipo assim, ele várias vezes falava assim pra mim, mãe, eu sou burro, né? Porque eu não consigo acompanhar a escola. Eu falava, não, você não é burro, você é extremamente até por inteligente. isso que mudou a nomenclatura. Antes falava superdotado, agora fala assim, altas habilidades. Porque às vezes a pessoa tem altas habilidades, por exemplo, em questões de lógica, né? Como o xadrez, o cubo, né? Ele tem altas habilidades nisso, mas tem uma dificuldade aqui, ó, na coisa primária, que é a alfabetização, entendeu? Então, o cérebro, as sinapses cerebrais, elas estão adequadas para determinadas coisas e falhas para outras coisas. Então a gente precisa fortalecer o que tem dificuldade e sem perder o brilho do que ele sabe, porque saber de lógica, né, lógico-matemática é uma coisa incrível, né? É uma dor de grande parte da população, a maior parte das pessoas não sabe muito de exatas, não entende muito de lógica. Então é isso, é cuidar do que você tem de potencial e calçar aquilo que você tem dificuldade. Mas a gente vai falar sobre isso aí depois para mim poder direcionar ele, porque eu acho que isso é extremamente importante. Sim. Agora, uma outra coisa que eu quero falar fala do seu projeto. Onde nasceu, como foi, como está, onde está. O projeto é meu, tá? O projeto, assim como todas as coisas que me encontraram, ele me encontrou. Em 2015 eu tinha uma escola, em 2015 eu fechei essa escola. 6 meses depois eu encontrei uma psicóloga de Goiânia, Carla Cerábulo, onde ela estava apresentando um projeto dela, que era a Conferência sobre Bem-Estar Infantil. Uma conferência muito bacana, que fala sobre saúde, né, mental, sobre cuidados com a mãe, que o filho só pode ficar bem se a gente estiver bem também, se os cuidadores estiverem bem. E dentro de todos os projetos que a Carla tinha, ela tinha um projeto muito timidozinho, que era um sonho dela, que era o projeto Brincar Como Antigamente. E o projeto Brincar Como Antigamente casava muito com a cultura da minha escola. Então eu estava muito triste, assim, foi um luto para mim, né, vender a escola, né, fazer o projeto, que era um sonho de vida, e quando eu encontro ela, poxa, tipo, tem tudo a ver, porque a minha escola vinha muito do concreto, muito deixa eu aprender como é que eu faço isso com a mão na terra, depois eu vou lá para o caderno para escrever isso daqui. E o projeto vem disso, tipo, ensinar limite para as crianças, ensinar que precisa esperar a sua vez, ensinar a frustração, ensinar que, tipo, se você errou na corda, tá tudo bem, só que você vai pro final da fila, você vai esperar os outros. Né? Porque tem que ensinar isso para as crianças. As crianças hoje não sabem esperar, elas não sabem se frustrar, elas não... Porque elas não estão aprendendo a fazer isso. Então o projeto Brincar Como Antigamente, ele veio assim como assim, eu não sei como eu vou te falar, um acalento no meu coração, porque eu estava muito
delicada. E aí eu comecei a me envolver com esse projeto dela, que ela queria que eu tivesse mais corpo. Ela já havia feito uma colônia de férias com poucas crianças, então a gente juntou o projeto dela com a minha vontade de fazer isso acontecer. E aí começamos com colônias de férias, né, bem timidamente. Essa colônia de férias, depois ela virou, a gente dá cursos para novos terapeutas sobre a importância do brincar, não só por conta da brincadeira não, os aspectos neurológicos, fisiológicos, sociais e emocionais da brincadeira. O que a criança aprende quando ela erra na corda? Tem que voltar para o final da fila, ela tem que aprender frustração, esperar a sua vez, entendeu? Tem uma sequência de coisas que as crianças aprendiam antes na infância e que hoje a gente tem que ensinar mecanicamente, né? Sim. Hoje a gente tem que tirar o celular da criança para ela te escutar, te olhar no seu olho, né? Então o brincar ele tem muito nesse sentido. E aí a gente teve uma comprovação muito maravilhosa logo na nossa primeira edição de colônia, porque nós tivemos mídia espontânea, o jornal quis saber o que estava acontecendo lá na região de Goiânia. E aí nós pegamos crianças aleatoriamente, pedimos para a mãe por telefone se podia gravar, podia, e tinha um menino na época que ele era um youtuber. E foi muito bonitinho, igual, nem se a gente tivesse combinado tinha saído tão perfeito, porque ele fez. Eu estou feliz de estar aqui na colônia, porque a colônia era uma chácara, tá? Faz 5 dias que eu estou aqui na colônia e faz 5 dias que eu esqueci de abastecer o meu canal, né, no YouTube, porque tipo, eu cheguei em casa tão cansado que eu não consigo mexer no celular, mexendo, né, no aplicativo e tudo mais. E o projeto vinha muito disso. Eu brincava muito de a gente estar ganhando dinheiro para brincar. Porque eu fui uma criança que brincou muito na rua, né? Então quando eu vejo um monte de barro, um monte de espaço para correr, e criança gostando de tomar banho de mangueira, de pular corda, de pular amarelinha, de tudo mais, é o meu sonho de consumo. E durante muito tempo eu dizia com muito orgulho, gente, eu ganho dinheiro para brincar. Eu ia nos cursos, assim, né, nas pós-graduações, então as doutoras falavam, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu brinco. Aí todo mundo ainda não, tô falando sério, eu sou coordenadora de um projeto, assim, sabe? E o projeto começou o quê? A atrair muita atenção, então começou a crescer muito organicamente, né? E aí com os cursos para os pais, então o projeto ele tem um corpo muito robusto. Então tem eu como psicopedagoga, psicomotricista, tem a Carla que é psicóloga, todas as pessoas que trabalham conosco, eles são envolvidos direta ou indiretamente, mais ou menos. Então, todos envolvidos com desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento infantil e tudo mais, estudantes de psicologia, psicólogos, pedagogos, enfim, assistentes sociais, tudo está envolvido. Então, quando a gente brinca com a criança e a gente se joga lá, eu digo, gente, vocês não pensam que é só brincadeira não, porque existe um planejamento monstruoso antes disso acontecer, para que as crianças pensem que estão só brincando. E é isso que eu falo para os terapeutas novos e para os professores também. Gente, estudem o suficiente para você internalizar o conhecimento, para que quando você for passar para a criança não fica pensando só que você está ensinando, mas que você está compartilhando com ele aquilo, que você está vivendo aquilo, que a criança nem perceba que está recebendo aquele direcionamento. Então, o brincar vem muito disso. E aí nasceu também uma banda. A Carla é musicista, ela é cantora e tudo mais. E um dia, uma pessoa num shopping fez: gente, vocês não tocariam num bloquinho de carnaval? Olhei pra cara da Carla, a Carla olhou pra mim, bora, entendeu? Uau! Foi a coisa mais maluca, mais insana que eu fiz, porque eu não sabia tocar nada, eu sei tocar terror, entendeu? Eu toco terror como ninguém. Aí tinha a Carla que cantava, tinha uma colega, amiga da Carla, né? Uma amiga minha também, mas na ocasião ela tocava o teclado, a Juliana também cantora, então a gente tinha o quê? 2 cantoras, e uma tocava teclado, a outra ia cantar. E você dançava? Eu dançava, nem peguei uma alfaia e tava. Nunca tinha pegado na vida, a primeira vez que eu tinha visto aquele instrumento foi em cima daquele palco. E aí a gente contratou alguns dos brincantes, chama brincantes, né? Os brincantes a gente chamou pra ir junto, e apareceu o tio Renato, que hoje é meio que quase que a nossa cara. Ele é um artista circense, é envolvido em projetos na igreja e tudo mais, de formação
formação de pessoas. É a pessoa mais incrível do mundo, assim, ele leva o público na mão, assim, tem um carisma absurdo. Então tinha eu tocando terror, tinha o Renato que era ator e... As duas cantoras? As duas cantoras, a gente fez um bloquinho de mais de 600 pessoas. Olha que legal. A gente fez todos os dias de carnaval e de lá nasceu a banda, porque a gente teve que estruturar, porque as pessoas pensavam que era uma banda estruturada e na verdade ninguém sabia que a gente tinha pensado, tipo, bora, entendeu? Não tinha nem noção do que ia fazer na vida. E aí a gente formou a nossa banda e hoje a banda, graças a Deus, no estado de Goiás é super consolidada, a gente tem CD gravado. Então a sua vida é aqui em Goiás? Aqui em Goiás. O pessoal fala muito de ponte aérea Rio-São Paulo, meu é São Paulo-Goiânia. São Paulo-Goiânia, entendeu? Você está sempre lá, então, porque o projeto é de Goiânia. O projeto é de Goiânia. A gente está tentando trazer para São Paulo, né? Mas o pessoal é caro, né? Trazer para São Paulo, entendeu? Minha banda é grande, minha banda... Além dos músicos, ainda tem os brincantes, né? Porque tem isso, assim, a gente faz um negócio e a gente brinca junto. Sim. Então, assim, o grande lance da banda é isso, a gente começa no palco e depois a gente desce para interagir com as crianças, né? Então é muito legal, muito gostoso. Ah, que pena que não tá aqui, né? Eu tô tentando, calma. É porque a maioria é de lá, só você que é daqui. Só eu, exatamente. Ah, então o custo menor é você ir, porque eles virem, né? Eles virem, Ah, entendi. Não tinha pensado. Você Ah, tá ela falando que já acabou tá- a hora? é, Isso? Ela tá falando que acabou, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem TDAH tem uma questão com passagem de tempo, gente. Não vê o tempo passando, entendeu? Tá faltando muita coisa. Ah, mas eu adorei tanto conversar com você, cara. Muito bom. Mas a gente pode marcar outra vez pra vir aqui pra gente poder falar, né? Eu acho super interessante. Na Aí a verdade, gente faz um roteiro, entendeu? Das perguntas certas, porque senão a gente vai ficar falando tudo aqui, ó. mas a gente falou várias alguma coisas, amor. Mas a gente falou- imagina, a Você gente vai falou várias. colocar, tipo, uma legenda, assim, tipo, agora elas estão falando disso, é isso? Não, eles entendem. Porque o pessoal já tá acostumado com cavalo, né? Como a gente tava falando os codinomes. Ah, não, doida, vai meio despirocada, vai assim mesmo. Todo mundo já tá acostumado. Tá Todo bom, mundo então tá antes de eu ir acostumado. embora, quem é a Val? A Val, não, a Val é uma pessoa livre hoje. Hoje eu sou muito livre. Hoje eu sou uma pessoa que, cara, eu não me preocupo com o que os outros falam. Eu sou o que sou. Eu passei pela aceitação do transtorno porque eu não aceitei, tá? Eu chorei muito, eu fiquei umas 2 semanas bem pra baixo mesmo. Mas ao mesmo tempo eu descobri que o TDAH na minha vida, ele é maravilhoso. Ele me tornou quem eu sou. E eu gosto de ser quem eu sou, eu gosto de ser livre, eu gosto de falar, eu gosto de ser espontânea, eu gosto de falar com qualquer pessoa na rua. E eu entendi que por conta do meu transtorno eu sou assim. Então, isso faz a minha essência. Então eu sou uma pessoa livre e feliz, de verdade. Hoje eu não tenho, como as pessoas falam, não tenho tato na língua. Não me preocupo com o que os outros pensam, porque o que elas pensam sobre elas não é sobre mim. O que eu puder fazer para ajudar essas pessoas a buscarem essa liberdade, eu ajudo. Porque eu costumo falar que eu acertei no ápice. Eu passei a minha vida inteira, porque você sabe que um do problema do transtorno do TDAH é a depressão. Eu era uma pessoa depressiva. Depressiva ou outra tá por dentro. Porque todas as pessoas falavam para mim, você não tem problema? Eu pensava, se ela soubesse quanto eu tenho problema, ela não falaria. Então, assim, eu entendi que o maior problema era eu me aceitar. Mas porque eu sempre estava preocupado, porque as pessoas sempre estavam me colocando nome. A doida, a barriga, a louca, a perturbada, a sem noção, a Joselito. Eram esses os meus nomes que eu tinha antes. Joselito era tinha um cara na MTV que fazia propaganda, que fazia um programa na MTV, e ele era Joselito. Por que ele era Joselito? Porque ele falava as coisas assim, sem pensar, de qualquer forma. Então o nome dele era Joselito. Então aí me apelidaram como Joselito. E aí isso, muito tempo atrás, me deixava para baixo. Porque eu não me encontrava nesse mundo. Eu achava que eu não pertencia a ele. Eu falava, caramba, cara, aonde é que eu me enquadro? Então onde é que você aceita? Você sabe que eu me salvei porque eu de verdade, eu não entendia muito bem, entendeu? Na escola, por exemplo, eu era muito magra. E o pessoal me chamava de Calói 10. Né? Calói 10, pra quem não sabe, era aquela bicicleta, né? Eu te amo. Então, pois é. E aí, na minha cabeça, eu não imaginava que o pessoal me chamava de Calói 10 porque eu era magra. Eu pensava, nossa, eu devo correr rápido na educação física, né? Eu era muito, acho que é por isso que o pessoal morre de raiva. Por quê? O que acontece? Acho que é por isso que as pessoas me chamam de debochada, porque eles acabam pensando que eu tô fazendo de deboche, mas não é, entendeu? Então, qual que é o meu lema? Se a pessoa quer me fazer raiva, ela vai morrer de dor no
estômago antes de me fazer raiva, porque não faz, gente. Não mas na faz. verdade, esse problema eu também tenho. Mas assim, a verdade é uma só. Pessoas como a gente incomodam muita gente. Sim. Incomoda muita gente. Porque por conta da gente ser extremamente espontânea e falarmos coisas que a gente quer falar, fazermos coisas que a gente quer fazer, o outro que não tem coragem de fazer, ele começa a nos julgar. Sim. Quando as pessoas, geralmente, elas começaram a perceber que não me faziam mal e eu nem ligava, porque se não está sendo diretamente a mim, eu não consigo, essas pessoas, elas começaram a falar diretamente para mim. Você sabe que eu não ligo pra a pessoa fala assim, nossa, a pessoa fala mal nas suas costas, continua falando. Eu também ligo. Porque se fala na minha frente vai me irritar, entendeu? Mas na verdade, mas assim, não porque eu quis, mas porque eu comecei a incomodar. E até hoje eu incomodo. Mas hoje não mais me incomoda. Porque eu entendi que essa é a minha essência, que essa sou eu, e que é através disso que eu vou exercer o meu propósito. E que Deus me colocou esse TDAH, porque talvez se eu não tivesse ele, eu não teria de coragem de fazer coisas que eu tenho que fazer, que está dentro do meu propósito. Então, para mim, eu sou uma pessoa muito livre. Toda vez que a pessoa fala para mim, quem é você? Eu falo, cara, eu sou livre. É isso aí. E sabe o que eu mais quero na vida, de verdade, Cíntia? É fazer com que as pessoas sintam o que eu sinto. Porque essa liberdade, ela me trouxe um sentimento de paz tão grande. E quando eu olho as pessoas, eu sinto a dor delas. Eu sinto a dor delas. E o que eu queria é que elas fossem livres. Não se preocupe com o que os outros têm a falar sobre você. Porque você não vai agradar todo mundo. Se nem Jesus agradou, quem é você para agradar? Mas nem faz parte da sua vida, né? Exato. E tá tudo bem. Mas eu também me sinto responsável pelo que eu desperto no outro. Porque isso também faz parte do meu propósito. Então eu tenho muito zelo e cuidado. E eu aprendi com a minha liberdade a amar o ser humano. Porque eu não amava. Mas hoje eu amo. Já faz uns 10 anos que eu de verdade amo as pessoas. E hoje eu olho o que ela tem de bom para me entregar. E não o que ela tem de ruim, porque todos nós temos. Inclusive eu. Então assim, eu sou livre. Livre. Disposta a executar o meu propósito, a qual Deus me preparou e me trouxe para esse mundo. E para um dia eu ser chamada pelo meu nome. Essa é a Valquíria. Não quero mais nada. Porque eu costumo falar que eu sou próspera. Próspera é não sentir falta de nada. E eu não sinto. É isso mesmo. Essa é a Valquíria. Eu acho que a gente chega no ápice quando a gente chega aí, né? Eu não cheguei. As pessoas acham que você é muito permissiva. Não faz diferença. Não vai impactar a minha vida, então tá tudo certo. Tá tudo Pensa bem. o que você quiser. Eu acho que a gente chega no ápice quando a gente se sente livre, né? Sim. Então, Ainda hoje eu também escuto as pessoas falando, você vai fazer isso mesmo? Você é tonta mesmo, né? Você tá vivendo, você vive para ajudar as pessoas, elas vêm e te dão o arrasteiro. Aí eu falo, olha, eu não tenho que ser ruim porque as pessoas são ruins. E eu sou assim. Elas, né? E outra coisa, quando você tem um coração que tem boas intenções, Deus sempre te livre e te protege. Sim. Então eu não preciso me temer com isso. Exato. Eu sou livre. Até porque no final das contas é tudo entre nós e ele, né? Exatamente. Mas agora, Cíntia, Meu Deus. você tem o seu momento. Meu momento. A gente sempre reserva aí um minuto e meio no máximo, para você mandar uma mensagem. Uma mensagem. Para as pessoas que vão te ouvir. Você pode falar do que você quiser. Eu vou falar sobre a minha mãe, eu vou falar sobre o que eu tive da minha família, eu vou falar sobre o meu trabalho, eu vou falar sobre... Você fala o que você quiser. Esse é o momento seu, que eu quero que você leve uma mensagem para o mundo. Eu vou falar de um sonho. É o seu momento. Eu vou olhar para lá? Eu tenho um sonho. Eu não sonho com direitos iguais. Eu sonho com um mundo igualitário. Porque as pessoas não precisam de direitos iguais, a mulher precisa de proteção, uma pessoa que tem neurodivergência precisa de adaptação, cada pessoa precisa estar de uma maneira, Val. Então esse sonho, essa ilusão de que os direitos são iguais, de que tudo tem que ser igual, isso não é verdade, porque cada um tem um dever e uma função e um direito. Então é isso, eu gostaria acho que o meu objetivo maior é que as pessoas tenham chance. E a gente só consegue ter chance quando o mundo consegue olhar pra gente como único, né? A gente não é feito por lotes. Então, se as pessoas souberem encarar, como você disse, eu amo as pessoas, né? E eu também amo muitas pessoas, porque as pessoas não têm só só coisa ruim. Uma pessoa ruim não é ruim o tempo inteiro. Se ela é ruim é porque alguma coisa aconteceu com ela. Eu não estou dizendo pra gente ser permissivo, eu estou dizendo pra gente
ter um olhar mais empático, ações mais equalitárias, né? Que a gente tenha qualidade e que a gente consiga subir os degraus aí da inclusão, e eu não digo só de inclusão de neurodivergência, inclusão social, estou dizendo de inclusão no todo, né? Às vezes uma pessoa muito tímida precisa de uma inclusão também, né? Sim. Não precisa nem ter um diagnóstico, às vezes a pessoa se sente fora do contexto, uma pessoa que está em depressão, a gente não sabe o que a pessoa está passando. Então vamos julgar menos e ver o que cada um tem de potencial e trabalhar em cima disso. E se a gente tiver um mundo onde a gente faz o melhor, eu faço o meu melhor, a Val faz o melhor dela, a Ju faz o melhor dela, cada um faz o seu melhor, a gente vai ter um mundo melhor, né? Se cada um estiver preocupado em fazer o seu melhor, em vez de ficar preocupado com a grama do vizinho, entendeu? É isso, vamos olhar para a grama do vizinho e pensar o que o vizinho fez naquela grama para aquela grama ficar legal. Poxa, bacana, parabéns vizinho, você cuidou mais da sua grama do que eu e vida que segue. É isso, Val. Gente, quero agradecer, meu amor, adorei que você veio, de verdade. Você ainda tem muito para dar para o mundo ainda, né? Você também. E isso é maravilhoso, a gente poder ver pessoas que têm os mesmos chamados que a gente, que é igual a gente, e principalmente, é o que você falou, a gente poder levar pelo menos a empatia sobre o outro. E eu tenho um professor que ele fala assim para mim, vamos transformar um mundo melhor com pessoas melhores, porque quem faz o mundo são as pessoas, e que comecem na gente. Então eu sei que você já começou, eu também já comecei, e a gente tem que começar a arrastar as pessoas para que elas também comecem. Só comece. Né? Eu costumo falar que as pessoas estão cansadas de só ouvir falar de Jesus. Vamos ser Jesus também na Terra, para que elas possam não só ouvir, mas ver. Exato. E aí a gente começa com pequenas atitudes, Exato. compaixão, um olhar mais empático, de olhar e falar, poxa, o que ela está passando? Até porque é um mandamento, né? Amar o outro como a ti mesmo, né? Como Deus nos amou, né? Então, como é que a gente vai poder amar o outro se a gente não tem amor sobre nós, né? É verdade, mas eu estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada por você ceder o seu tempo. Gente, é isso. Fique aí você também, que se você tiver alguma história, algum projeto, algum sonho, venha compartilhar com a gente. Venha ser transformado nessa mesa para poder transformar também. Nós somos pessoas transformadas. Eu costumo falar que quando a gente chega aqui e fala, é porque já passou. A gente já superou. E isso é a coisa mais maravilhosa que tem. E provar para outras pessoas que se elas estão em algum momento, num momento ruim, esse momento ruim vai passar. Tudo na vida passa. Passa o bom, passa o ruim, tudo passa. Então viva o seu dia e venha compartilhar com a gente a sua história. Só vem. Tchau, Falou, beijo para vocês, tchau.